Olá, eu sou Bruno Carraro, está no ar o podcast Por Trás das Câmeras aqui no portal Tarobá News. E hoje eu recebo aqui o ilustre Cid Ribeiro, apresentador, ele jornalista, trabalha aqui no Grupo Tarobá de Comunicação há anos e para mim, é claro, é um privilégio poder entrevistá-lo. Cid, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Ô Bruno, obrigado pelas palavras, é uma honra para mim também, ainda mais que você, nesse quadro, né, falou, Cid, eu quero entrevistar você, ser o primeiro, né? Eu falei, poxa, que legal, né, a gente ser o primeiro nesse quadro, seu, de entrevistar todos os apresentadores, então estou muito feliz mesmo, eu acho que vai ser uma resenha bem legal. Até, Cid, falando de você ser o primeiro, eu quis te entrevistar em umas conversas que a gente teve aqui nos bastidores mesmo, por isso Por Trás das Câmeras, até o nome, eu e o Cid conversando e surgiu o assunto um pouco da sua história. Eu não conhecia, conheço você há anos, você não me conhecia também, mas eu o conheço, acompanho o seu trabalho. Antes de vir para a emissora, aqui no grupo eu estou só há 2 anos, mas eu sei que você está há bastante tempo. 20 anos na comunicação, né, Cid? 20 anos aí trabalhando nessa área. Eu comecei em 2004, então seja agora, em outubro. Faz 20 anos. A gente vai chegar na trajetória do Cid, são 20 anos de trabalho, mas ele não começou apresentador, muita gente já sabe disso, né? Que ele passou por muito processo, muito trabalho, né, Cid? Hoje não deixou de trabalhar, mas assim, na rua foi bastante pesado, eu tenho certeza disso. Não tenho dúvida, porque eu comecei, Bruno, em 2004, e assim, o que eu gosto de falar sempre, porque assim, nada vem na tua vida por um acaso. Entendeu? Nada vem por acaso. Então, quando você quer alguma coisa, corre atrás, coloque Deus acima de tudo em primeiro lugar e as coisas vão fluir naturalmente, né? Eu, com 24 anos, eu já namorava minha esposa desde os 16, ela tinha 16, eu tinha 18. Nossa, eu não sabia disso também, não. Ela tinha 16 anos e eu tinha 18 anos. Eu achava que era só eu que namorei muito tempo. E a gente ela morava com os avós acabaram falecendo, né? Morreu a avó primeiro, depois o avô. E eu falei, e tem uns parentes lá que a gente não tem muita intimidade, então é normal com todo mundo, né? Eu falei, não, vou levar ela embora. Só que eu não tinha condições, eu trabalhava no supermercado, eu não tinha condições de alugar uma casa, de comprar uma casa, então a gente foi morar no meu pai. Então, os meus pais deram todo esse suporte inicial. Interessante isso. Então, e eu me recordo que a gente já estava na casa dos meus pais, eu com 24 anos, eu estava fazendo entrega, eu trabalhava no supermercado, então eu trabalhava no supermercado com 24 anos de idade. Eu entrei com 12 no mercado. Meu Deus. Fiquei 12 anos trabalhando no mesmo local. E eu peguei, fazendo uma entrega, um amigo meu, muito gente boa ainda, que o apelido dele é Superman. O pessoal chamava ele, o apelido de todo mundo. Era o Superman. Ele falou, cara, você tem talento, por que você não vai atrás de uma televisão? Porque eu entrava, eu dirigia a Kombi, assim, nessa época eu já estava com 24 anos, dirigia a Kombi e ficava fazendo reportagem dentro do carro. Você gostava disso? Eu gostava. Então, assim, ficava imitando os repórteres, apresentadores. Exatamente, a fazer uma reportagem. Falei, cara, por que você não vai atrás? Daí aquilo, eu estava fazendo uma entrega de cesta básica numa empresa, tinha umas 100 cesta básica. Imagina, a gente tinha que preparar a cesta básica, montar tudo, depois de entregar ainda. Isso dava uma trabalheira. E pesado, né? E a empresa tinha que largar a Kombi lá de fora e você sumir lá para dentro da empresa para entregar. Falei, rapaz, essa vida aqui não é fácil, não. Eu, pensando bem o que você falou, peguei o telefone e liguei para um apresentador. Ele não atendeu um cinegrafista. Que falando com ele, falou, nossa, eu preciso ser jornalista formado. Eu falei, cara, eu não tenho condições, eu trabalho no mercado, assim, depois de eu entrar eu faço faculdade. E pedindo para ele, falei, depois a gente conversa. Sei que ele foi meio que me tabelando. Só que na minha cabeça já tinha, eu vou conseguir. Então eu comentei Já tinha um contato. Mas eu conversei com o meu tio. Entendeu? Quem todo mundo conhece da região do Leonor, Santiago, Santa Rita ali, o Nino. E eu falei com ele, eu tô acertando. Você é londrinense, a princípio? Eu sou londrinense. Fui nascido e criado no Santiago, na Zona Oeste de Londrina. Nascido e criado ali, tem 44 anos. Inclusive é a região que minha esposa foi criada, Leonor. Então, bem pertinho mesmo. Daí eu falando com meu tio, falou, vou entrar na televisão, tô negociando já. Na minha cabeça já tava negociando. Já não era um moleque, já tava com 24 anos. Mas não era, que na minha cabeça assim, eu vou conseguir de uma forma ou de outra. Entendeu? Tinha um objetivo. Tinha um objetivo. Daí esse meu tio falou assim, não, eu tenho um amigo meu que trabalha como cinegrafista. Eu falei, sério, quem que é? Daí ele me falou o nome. E era o cara que eu tava conversando. Já tinha 2 tabelas ali para conseguir. Daí eu voltei lá conversar com ele, me apresentei, Citou o nome. Falei o nome e tal. Daí ele falou assim, nossa, quem que é sua mãe? Na que eu falei, minha mãe era conhecida como mocinha, né? Minha mãe sempre foi muito magrinha e tal. E ele falou assim, sua mãe é mocinha, conhecia minha mãe desde criança. Então mudou toda a realidade. Então, ali ele falou assim, não, tá dentro.
Você vai começar a trabalhar. Que legal. Mas então, eu pedi a conta do mercado e fui trabalhar na empresa. Rápido assim? Rápido assim. Eu falei, não, você tá vendo, porque eu conheço toda a sua família. Sua família é gente boa. Coisa de Deus mesmo. Coisa de Deus. E eu comecei a trabalhar nessa emissora. Só que no quarto dia, ele me chamou cedo, e falou pra mim assim, ô Cid, cara, você não merece aqui não. Com essas palavras. Eu falei, poxa, olha o banho de água fria. Você não merece aqui não, porque isso aqui não vai pra frente não. Se pintar outra oportunidade em outro lugar, você vai, porque não fica aqui não. Esse cara aqui, que era um apresentador que tinha muito tempo atrás, tanto que ele saiu mesmo, né? Depois você nunca mais viu. Por isso que eu não tô falando nomes aqui. Melhor. Daí, ele falou, isso aqui não dá futuro não. Quem acompanhou sua história vai saber quem é. Daí falou de manhã. Quando foi à tarde, eu fazendo uma reportagem na delegacia, na antiga 10ª SDP ali na Sergipe. Você já fazia reportagem policial? Já fazia reportagem policial. Por quê? Eu entrei para fazer reportagem policial. Uhum. Eu sabia fazer? Não, eu saí do mercado para entrar. Só que eu fazia... como que foi assim para você aprender? Alguém te ensinou? Nada. Só de você ver, você já aprendeu? Eu assistia muitos programas policiais desde moleque. Por exemplo, eu acordava cedo para ir para a escola. Já imitava? Já imitava, fazia já. Eu já falava assim, esses caras sempre perguntam isso. Pergunta aquilo. Eu falei, não, vou perguntar. Quando eu não deixava eles fazendo a reportagem primeiro, às vezes eu chegava primeiro para fazer, eu falava, não, pode fazer você. Não, faz você, chega primeiro. Não, faz você aí. Porque eu não sabia, eu ouvia o cara perguntando, o repórter perguntando, o apresentador falava, isso tal. Daí eu ia lá e perguntava, fazia a mesma pergunta. Que legal. Até aprender. Uhum. Então é isso, de manhã... E hoje eu sei que você dá dica pro povo fazer. Hoje a gente aprende. 20 anos de jornalismo. Daí de manhã, eu peguei e ainda falei assim, rapaz, poxa vida, olha, agora me deu um banho de água fria, eu vou embora, né? Vou fazer o quê? Também não vou ficar. Se ele tá falando que aqui não é um lugar bom, eu vou embora. À tarde eu fazia uma matéria na delegacia e eu fiz a matéria que é plano sequência. Plano sequência é muito difícil de fazer, entendeu? Até nos dias atuais, você fazer uma reportagem, para quem de repente não sabe que é plano sequência, não entende, você, nós estamos aqui num ambiente, aqui no estúdio de podcast. E aí eu simplesmente olhar essa tela aqui e começar a narrar tudo que está em volta aqui com raciocínio lógico. E direto sem pausa. Sem pausa. Como se fosse um ao vivo. Ali. Exatamente. Então era muito difícil para um cara que estava 4 dias só fazendo. Daí tinha um outro apresentador que foi lá e falou, rapaz, esse moleque aí, cara, bem magrinho, com cara de molecão mesmo, esse moleque aí se ensinar fica bom, desse jeito. E me chamou para trabalhar com ele. Você não quer trabalhar comigo? Eu me recordo que você, pagar eu não consigo, mas eu te ajudo. Daí eu falei, rapaz, ferrado por ferrado, mas ferrado eu não vou ficar. Eu estava recebendo seguro. Já saí de lado. Exatamente, estava recebendo seguro. Meu pai estava morando na casa do meu pai, me ajudava. Mesmo com todas as dificuldades, mas sempre nos ajudou. A minha esposa trabalhava no mercado e me ajudava. Eu falei, não, então eu preciso aprender. Porque depois é outra história. Que suporte bom que você teve. Não, tive um suporte bacana. Mesmo com dificuldade, a gente nunca fomos ricos. Meu pai é carpinteiro. Foi carpinteiro, né? Minha mãe é do lar. Meus pais sempre foram semi-analfabetos. Então, assim, vida complicada. Luta, mas nunca passamos fome. Meu pai sempre trabalhou para sustentar os 6 filhos. Nós éramos em 8. Você é qual o número dos filhos ali? Eu sou... Quarto. A gente vai entrar um pouquinho nessa história da sua infância, mas termina essa parte. Eu quero saber bem detalhado da sua infância, que eu sei que você tinha outros sonhos aí também. Assim. Daí eu peguei, Bruno, falei assim, o cara veio me chamou e falou, não te pago, mas eu te ensino. Eu falei, ótimo, eu quero aprender mesmo. E fui trabalhar com ele. Trabalhei 1 ano e meio. 1 ano e meio, o cara me ajudou, me ensinou durante assim, 1 ano e meio. Só que ele era um pouco carrasco. Daí, nesse pouco Às vezes ajuda bastante isso também. Às vezes ajuda, só que não podia passar do limite, né? Entendeu? Então, ele ultrapassava o limite. A ponto de, às vezes, chegar em casa e chorar de raiva. Entendeu? Escondido de todo mundo ali de raiva, assim, porque uma coisa é você cobrar. Uma coisa é você cobrar. Fala assim, ó, o repórter não fez aqui, ó. Você vai lá e cobra ele, ó, não tá legal assim. Ou faz uma matéria desse jeito aqui, você ir lá e mostrar. Porque ninguém nasceu sabendo. Sim. Então, nós, já na televisão há tanto tempo, você tem uma experiência, você sabe onde você vai abordar um assunto ali que vai chamar mais atenção. Por isso que orienta. Exatamente, então você vai lá e orienta. Agora, você humilhar aí não é diferente. Então, assim, muitas vezes eu era desonesto, né? Eu era humilhado assim na frente de todo mundo. Daí eu peguei e falei, não, isso aí não é legal. Daí eu briguei com ele e falei, como você não trabalha mais. E de verdade. Eu queria bater nele, não é? Mas daí não deu certo. Daí pedi a conta de manhã. Vejam, pessoal, o elo, a ligação de Deus quando você está na bênção e Deus fala, não, vou fazer a obra. Eu pedi a conta... Tem um plano e pronto. Eu pedi a conta umas 10 horas da manhã. Falei, não, você não trabalha mais. E falei, não trabalho mesmo. E eu sou muito assim. Se eu falei uma coisa... Você é bem decidido. Se eu falei, ó, acabou, não vai ter outro assunto. Daí eu peguei de manhã. Quando foi 2 horas da tarde, eu voltei. Só que eu falei para ele assim, ó, só que eu não vou te deixar na mão, porque amanhã você tem um programa, não vou te deixar na mão.
Daí, hoje eu trabalho para você ainda, mas amanhã eu não venho. Não falei nada para ninguém, nem para meus pais, nem para minha esposa, falei nada. E fui trabalhar. Quando chegou 2 horas na delegacia, de novo na delegacia da 10ª, o apresentador que fazia o programa aqui, na TV Tarobá, me chamou e falou: Cid, vem cá, preciso falar com você. E ele era no auge. Você tinha tido ali de experiência um ano e meio. Um ano e meio. Só que eu trabalhava 15, 18 horas por dia. Então já estava com uma faculdade de 4 anos nas costas. Exatamente. Porque o que eu fazia, Bruno? Eu saía de casa às 6 horas da manhã, às vezes deu 6 horas da tarde, era o horário de encerrar o plantão. Eu estava indo para casa, eu ficava com o carro, né? Ia para casa. Só que dava alguma ocorrência, às vezes eu encostava assim na casa dos meus pais, a ocorrência, eu já voltava. Não é que eu não era obrigado a fazer. Mas você fazia. Só que eu falava assim, cara, não vou perder. Sim. Eu queria assim, quanto mais matérias minhas estivessem no programa, era melhor para mim, o meu crescimento. Então, você está fazendo crescimento profissional e também mostrando o seu trabalho, o seu exatamente. nome. As pessoas sempre podiam não aparecer nas matérias, só que as pessoas sempre ouviam minha voz e ouviam o nome. Cid Ribeiro. Então, para mim, não importava se eu ganhar mais, não ganhava nada. Ganhava uma mixaria. Naquela época eu ganhava R$1.000. Quando eu trabalhei nessa emissora, eu ganhava R$1.000 por mês. Daí, quando eu ganhava, né? que eu era funcionário do apresentador, não era da emissora. Da emissora. Da emissora. Então, assim, dava uma enroladinha ali, tá? Mas me ajudou muito. Não posso reclamar, me ajudou no ensinamento. Deu start ali na sua carreira, né? Exatamente. Oportunidade. Só que ali nesse programa, eu comecei a ficar muito conhecido, porque eu fazia de tudo. Então, eu chegava de madrugada, eu fazia, o pessoal pegava a amizade com todo mundo, o pessoal me ligava de madrugada, polícia, bombeiro, e pessoal do IML. Então, eu fiz amizade com todo mundo. As pessoas me ligavam, tem uma ocorrência assim e tal. Eu ia. No outro dia, eu encontrava os outros apresentadores. Ué, você fez essa matéria? Eu fiz. Ficou, mas você não dorme? Eu falei, não, dormir eu tô novo ainda, depois eu durmo. E isso foi fazendo com que os outros apresentadores pensassem que, pô, esse cara trabalha pra caramba. Cara, não tem preguiça. E eu não tinha preguiça mesmo. Eu ficava com o HTzinho do lado do bolso aqui, ligado 24 horas. Às vezes estava final de semana que eu não trabalhava, com o HT ligado. Eu não queria perder nada. Dedicação. E daí eu cheguei na delegacia, voltando ao assunto, voltei na delegacia, de 2 horas da tarde, esse apresentador me chamou. Falou, preciso falar com você. Daí eu fui lá, e ninguém sabia que eu tinha pedido a conta. Daí ele pegou e falou desse jeito. Falou, Cid, você não quer trabalhar comigo? E esse apresentador estava no auge aqui na TV Tarobá. Era o cara. Sei quem é. Nossa, o cara era o nome da cidade. Todo mundo queria trabalhar com ele. E ele veio atrás de mim e falou assim, eu falei, ainda até achei que era brincadeira. Eu falei, você tá brincando comigo? Eu falei, não. Ontem teve uma reunião na Tarobá, uma reunião de pauta com os diretores, né? E o seu nome estava em pauta, os caras querem te contratar. Que legal. Mas daí eu falei assim, cara, por Deus, só pode ser Deus, porque de manhã eu peço a conta. À tarde vem aí outra emissora do tamanho da Tarobá, com um apresentador com o nome que ele tinha. E me chamar, eu falei, não, agora. Daí ele falou, então você começa amanhã. Eu falei, não, também não. Peraí, amanhã não, o que eu vou fazer? Me espero uma semana, porque eu não quero deixar o cara na mão. Então eu vou ficar uma semana... Honesto e justo. Exatamente. Uma semana eu vou ajudar ele, depois eu saio. Daí eu voltei na outra emissora e falei para esse apresentador antigo. Falei, como eu falei para você ontem, não vou trabalhar mais, vou te dar uma semana para você arrumar outra pessoa. E ele achou que eu estava blefando. Eu falei, não, eu fui contratado pela Tarobá, já estava tudo certo. Vou ficar uma semana para não pisar na bola com você. E fiquei uma semana. Depois de uma semana eu voltei. Eu vim para Tarobá. Só que daí quando eu cheguei aqui, daí eu fui saber os detalhes, tudo certinho. Não era para fazer reportagem de manhã. Porque eu fazia de manhã, era para madrugada. Daí era para eu ser o cinegrafista da madrugada. E não era nem um emprego indo como repórter, era como cinegrafista. Então, assim, eu estava caindo um degrau, entre aspas. Entendi. Né, com todo respeito. Que eu era assim, nas outras emissoras eu já era um repórter. Mas aqui não tinha aquela função para mim como repórter. Eles te colocaram como cinegrafista. Como cinegrafista da madrugada. Sim. Daí eu falei assim, gente, não tem problema. Não tem problema. Às vezes você baixa um degrau para subir 10 depois. Subiu 20, 30. Então, assim, eu comecei a trabalhar a madrugada toda. E eu não perdia nada. Só que assim, eu falei, eu não quero ficar como cinegrafista o resto da vida. Então eu pedi para o Paraíba e pedi para o apresentador na época me dar um microfone. Mas por quê? Porque eu vou fazer a matéria inteira. Eu já sabia fazer, por que não fazer? Exatamente. Era benefício para a emissora, porque a emissora vai ter um material mais completo. Para o apresentador, no outro dia não precisa você ficar correndo atrás de reportagem para fazer. Perfeito. Daí o que aconteceu? Eu começava a fazer, só que não podia. Por quê? Porque eu era terceirizado e não era funcionário da emissora, eu era terceirizado. Daí, qual que era o medo na época? Poxa, não me conheciam, falavam, você já pensou se o Cid sai? Entra com ação, porque ele está trabalhando como repórter. Tem a preocupação toda empresa tem. Exatamente, toda empresa tem que ter. Daí eu lembro que o diretor ainda falou comigo, falou assim, cara, você não pode, porque isso vai dar problema se um dia você entrar com ação. Eu falei, uma coisa eu te garanto, você vai morrer e nunca vai me ver eu fazer isso.
Eu nunca vou fazer um negócio desse. Eu posso ser mandado embora, trabalhar amanhã. Eu só vou agradecer. Só vou agradecer. A oportunidade. Exatamente. Falei, então nunca vou fazer isso. Daí, as pessoas vão te conhecendo, vão vendo a verdade em você. Sim. E eles fizeram meio que vista grossa. Falei, então beleza, vamos fazer ela então. Mas não podia. Então eu fazia porque eu queria ajudar mesmo. Nunca reclamei de um centavo. Eu nunca faço. Eu falo assim, eu faço por prazer. Claro que a gente precisa ganhar para sustentar a família. Sim. Só que assim, eu faço por prazer, porque se tudo que você faz com vontade, às vezes as pessoas acham que não. Ô Bruno, mas uma hora alguém vai te enxergar. Alguém vai te ver. Isso é verdade. Porque às vezes tem muita gente hoje que ela pula um processo. Ela entra num emprego, já está querendo ganhar mais que um diretor, já acha que é superior ao diretor. Então tem pessoa que entra na comunicação e às vezes não dá valor. E não dá valor. Quando chega lá não dá valor. Não dá valor. Então assim, faça um processo. Faça por merecer. Entendeu? Trabalhe. E o trabalho é duro. É duro, não é fácil. Eu sei porque a sua caminhada foi dura. Foi dura. Então, assim, às vezes o pessoal fala, mas eu estou trabalhando aqui, faço 1 hora hoje, não ganhei hora extra, não sei o que. Tem muita gente que reclama, não estou falando daqui, estou falando assim no geral. A gente escuta aí nos bastidores de fora. Então o pessoal fala assim, porque não fez. Eu falei, gente, e eu falo para as pessoas. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vai no seu processo, alguém vai te enxergar, alguém vai te ver. E foi o que aconteceu comigo. As oportunidades vieram? Vieram. Logo na sequência, pouco tempo depois, eu fui contratado pela TV. Já fui contratado. Não era mais terceirizado. Já não era terceirizado. Já trabalhava só 5 horas por dia. Eu tinha 30 anos já. Olha você ver que coisa. Eu já tinha 6 anos de experiência ali. Na madrugada toda, final de semana. Então, aí vamos falar um pouco dessa trajetória de 6 anos. Madrugada, trabalhando, não era 5 horas por dia, às vezes 12 horas por dia, 15, 18. É importante falar isso, né, Cíndy? Porque o que eu fazia? Eu entrava às 6 horas, era meu horário. Só que às vezes eu chegava no outro dia às 6 horas da manhã, eu trabalhava numa rádio. Então eu ficava até já 7 e pouquinho, quando terminava o jornal da rádio lá. Era das 5h30 às 7. Então daí... Daqui da emissora? Não, era outra. Aqui a gente não tinha rádio ainda. Não tinha, é verdade. Não tinha rádio. A nossa tem 4 anos, exatamente, né? Era das 5h30 às 7. Daí... Já tinha 2 empregos já. Já tinha 2 empregos. Já tinha sido contratado. Já eram Júlios. Mas já ganhava... Sabe quando que os 2 empregos quando ganhava? Nem chegava aos pés. Pai, né? Na rádio ganhava R$500. E eu já tinha 30 anos. Eu ganhava R$500 para fazer. Mas a rádio eu reclamava. Já tinha filho, já? Já. O meu filhinho mais velho já tinha nascido. Cid tem 2 filhos, tem 2 filhos. Então já tinha nascido, mas eu ganhava R$500. Mas eu reclamava. Não, oportunidade. Aprendizado. Sim. E outra, adoro o pessoal, tenho amizade com eles até hoje da rádio, porque me ajudaram muito quando eu precisava, assim, vou te ajudar nisso. Então, o pessoal não ganhava muito, mas me ajudaram muito. A gente vai voltar depois dessa história aqui da emissora, mas eu quero voltar para o seu início ali de carreira, de vida. Infância, eu sei que, como você falou, foi criado ali na região do Leonor, do Santiago. Quantos irmãos vocês são? Em 6, você falou. E aí são todos meninos? São 4 meninos e 2 meninas. 2 meninas. Você tá ali você tinha falado... Eu tenho meu irmão Silas, mais velho, depois o Elias, a Janete, vem eu, depois vem meu irmão Samuel e a Laodiceia. Samuel eu conheci, acho que a gente trabalhou junto uma época na outra emissora aí também. Ele é o mais... Ele também gosta de comunicação, né? Cid, nesse tempo aí, você hoje vive... dentro de uma emissora, de um grupo como o nosso, que é a Tarobá, você é respeitado, eu tenho certeza que você não é só respeitado aqui dentro, pela sua credibilidade, pela sua honestidade. E eu estava falando até aqui um pouco antes com você, quando eu entrei na emissora, eu achava até que o Cid era um pouco metido. E no dia a dia ali, eu chegando de mansinho, fizemos amizade, conversa vai, conversa vem, ele vendo eu trabalhar, eu vendo ele trabalhar. E eu já respeitava o seu trabalho, nunca tive dúvidas da sua credibilidade. Falava, eu acho que ele é um pouco metido. É um pouco metido. E aí, um certo dia ali na redação, a gente falando de um evento que ia ter, o Cid, não, eu tenho vergonha, eu sou tímido, que não sei o quê. Eu falei, e não é que é isso mesmo? Cid, você é tímido, né? Eu sou muito tímido. Eu melhorei, Bruno. E as pessoas acham que às vezes a timidez dele é mitidez, mas não é. Eu sou tímido. Pra você ter uma ideia, quando eu virei apresentador, muita gente não acreditava. Como é que pode um cara tímido virar apresentador? Mas a força de vontade
É maior. É maior do que a timidez. Sim. Mas eu virei apresentador e eu só fui perder, assim, não digo 100%, você nunca perde 100%, mas uns 60% da timidez, eu já tinha 5 anos como apresentador. É que eu lembro que essa conversa nossa que eu falei, que eu me toquei, falei, poxa, não é mitidez dele, ele é tímido. Foi quando você falou que você foi na OAB. Ele foi receber uma gratificação lá. Eu fui convidado a palestrar lá. Isso mesmo. Eu fui convidado a palestrar por 2 amigos meus. Um, que é presidente da OAB, que é o Dr. Marcos, e o outro também, o Elton, que fez faculdade de Direito comigo. Era muito gente boa, 2 meninos espetaculares. E eles me chamaram para fazer essa palestra, e eu falei, meu Deus do céu, e eu com vergonha. Porque assim, uma coisa é eu falar aqui na televisão ou aqui no podcast, em qualquer lugar. Beleza, mas fora... Uma plateia de advogados. Todo mundo ali com perguntas. E eram alunos, né? Eram estudantes. E, claro, tinha toda a bancada ali com vários advogados. E justamente para contar Tremeu as pernas, sim. Não, até que não, mas eu ficava com vergonha. Se eu fosse para chegar lá sozinho, talvez eu me recusaria. Porque eu falo, gente, como é que eu vou chegar lá sozinho? Mas... Teve os 2 amigos meus... Ficaram ali de suporte, que foram lá, me levaram, me apresentaram. Daí eu fiquei mais tranquilo. Tanto é, ó, pra você ter ideia, e ele vai ver aqui a nossa entrevista e vai falar, rapaz, é verdade. Quando eu cheguei, eu mandei mensagem pro Elton. Ô, Elton, cara, tô aqui, vem cá me pegar aqui fora. De vergonha de chegar lá. De vergonha de chegar sozinho. É, porque eu não conhecia ninguém. Sim. Eu não conhecia os outros advogados. Claro que tem alguns que a gente conhece no dia a dia, mas a maioria ali eu não conhecia. Então, o meu receio era esse. Como é que eu vou chegar num lugar que não é meu ambiente? E eu sempre fui assim. Eu ia em cliente, Bruno, da TV. Eu comecei em clientes, visitar clientes. Eu já tinha 5 anos como apresentador. E um diretor meu ainda falou assim, Cid, eu já fazia 2 programas aqui na TV. E o comercial me chamava para ir visitar um cliente e falava, então, hoje eu estou em compromisso, hoje tem uma matéria aqui. Cara, eu tabelava de vergonha de ir no cliente. De ir no cliente. Porque eu ia estar num ambiente que não era meu ambiente normal, natural, de trabalho aqui, natural. Daí, assim, desse diretor ainda falou assim para mim, Cid, cara, você é a cara da TV, hoje é o apresentador mais importante da televisão. Que eu já estava com 2 programas, o único que tinha 2 programas aqui. Daí, cara, você tem que mudar isso aí. Daí me deu um start, falei, é verdade. Daí eu comecei aí. Daí eu comecei a me soltar um pouco mais, comecei a falar um pouco mais. Só que, festa de fim de ano, que esses clientes chamam para ir, eu nunca vou. Por timidez mesmo. Timidez, porque eu falo não assim, é arrogância nem mitidez, eu falo pra eles assim, falo, gente, é um ambiente de vocês, cara. Pode ser que as pessoas me vejam lá e ficam um pouco retraídos por ser o Cid, por ser apresentador, mas eu vou ficar mais com vergonha ainda. Então, assim, é difícil eu ir. E é interessante isso, Cid, porque assim, eu vejo isso de forma positiva justamente porque você precisa criar também um certo distanciamento, porque tem muita gente mal intencionada, né, Cid? E se aproxima muitas vezes de você por interesses, a gente sabe disso. Você é um apresentador conhecido não só em Londrina, mas na região, conhecido aí a nível estadual, muitas vezes. E se você não tiver também como se blindar, se você tiver, você pode ser prejudicado, né? As pessoas usam, é fácil usar o seu nome. Entendeu? Eu passo às vezes de carro na rua, quando eu estava mais na rua fazendo reportagem, as pessoas, você estudei com você. Eu olho assim, não estudou comigo. Eu não falo, legal, tá, beleza. Mas depois eu falo pro cinegrafista, não estudou comigo. E não estudou, porque eu lembro de todo mundo que estudou. Às vezes a pessoa que tem 55 anos, assim, você vê que a pessoa já é mais de idade, fala que estudou comigo. Daí eu falo assim, não estudou. Pode ter estudado na minha escola, lá comigo não. As pessoas falam assim, até eu sou primo do fulano. Eu falo, gente, não é meu primo. Conheço. Nunca vi na vida. Nem conheço. Então as pessoas falam isso aqui, e às vezes usam, às vezes nem por maldade, mas às vezes, não sei porquê também. Não tem gente que é maldoso por natureza, né? Tem gente que é maldoso. Que às vezes vai num lugar e fala, eu sou parente do Cid, para tentar conquistar alguma coisa. Então você tem que ficar meio... E aí o cara pega uma foto, e realmente em rede social hoje está tirando uma foto com você, está brincando, dando alguma coisa. A pessoa, realmente, ele está lá com o Cid. Mas eu não ligo, eu tiro foto com todo mundo, mas eu falo assim, aqui tem gente que faz. E eu maldade. Por maldade. E eu sou mais retraído, né? Já sou, desde criança, sou assim. Sou retraído e sistemático, eu também sou muito sistemático. E essa questão que o Cid falou, quem convive com ele diariamente, e a gente vai conquistando aos poucos a amizade dele. Ele também, ele testa a gente, né, Cid, um pouco. Eu tenho esse lado comigo, mas não é de apresentador, é de criança. Então, eu tenho uma facilidade de olhar para a pessoa e ver maldade nela. Então, assim, eu olho tal e vou medindo.
Eu também não gosto de cometer injustiça. Sim, sim. Eu vou medindo, vou vendo na atitude. Às vezes você olha assim, o santo não bate. O santo não bate. Só que daí eu falo assim, não vou falar com essa pessoa porque meu santo bateu, não. Eu preciso conhecer aprender, ela. Entender a história. Daí eu vou conhecendo. Rapaz, e quando o meu santo não bate... Sempre vem as respostas. Sempre vem, mas vem bem rapidinho. Bem rapidinho. Só conviver um pouquinho. Só conviver um pouquinho. E eu realmente, com esse tipo de gente, eu me retraio, não faço cerimônia. Eu sempre fui assim. Eu vejo que a pessoa é ruim, que faz maldade. Não precisa fazer maldade pra mim, não. Às vezes eu vejo para outros, para fazendo maldade para os outros. Fala, se faz para os outros, vai fazer para mim. Talvez a pessoa não faça comigo naquele momento, porque tem um certo receio. Eu sou de apresentador e tal. Mas uma hora vai fazer com alguém. Sim. Uma hora pode fazer comigo. E pode fazer. Eu simplesmente me afasto. Tira da sua vida. Tira da minha vida. Eu acho interessante isso que você falou. Simplesmente não agrega nada para você, Bruno. Eu acho interessante isso que você falou, porque eu consegui identificar isso em você, convivendo com você, essa sua percepção que você tem, e até essa questão de você se proteger. E faz muito sentido, não é só você que você protege, é quem está ao seu redor. É quem está ao seu redor. A gente percebe isso. Não, eu brigo por... Assim, tem pessoas aqui na televisão que eu gosto demais, entendeu? E é um dos caras mais sistemáticos que tem aqui. Por exemplo, Paraíba. Paraíba, você que tá lá. Mas ele é uma figura, ele é um cara, gente não pode boa. Nem dar a mão pra ele, nem abraçar ele, que ele não se abraçar ele fica revoltado. Você vê, ele é um cara esquisito. Não, ele não é sistemático, ele é esquisito. Só que tem cara mais correto que o Paraíba? Não tem. Cara, assim, ele não faz sacanagem com ninguém. Trabalha duro. O que ele tiver que falar na sua cara, ele vai te falar. Vai. Entendeu? Não tá nem aí pra quem Não tá nem aí. Você achar ruim, problema seu. E eu e o Paraíba, a gente briga todo dia. Ah, é? Não, não sabia dessa. Não, todo dia a gente briga. Vai, 20 anos a gente trabalha junto, mas briga assim. Deu uma coisa de errado, eu já vou lá e excomungo ele. Paraíba, pelo amor de Deus, tá errado isso aqui, não sei o quê. Não, tá. Ele fala, tá. Até no aniversário dele, o parabéns foi tá. É desse jeito. Mas assim, a gente briga por quê? Porque eu quero o melhor e ele quer o melhor. Sim. No programa. Excelente, então a gente trabalha. Exatamente. Só que pergunta se algum dia a gente teve assim, ficou 1 hora sem se conversar. Não. Cid, de onde vem essa sua simplicidade? Porque o Cid, gente, é uma pessoa muito simples. Simples em que sentido? Ele é simples de lidar com as pessoas, ele é simples, de humilde mesmo, de saber ouvir, de saber entender, de se sensibilizar com a dor do outro. Quando eu falo das pessoas que estão ao redor, tem gente que e a gente vê isso no programa, né, Cid? A gente estava falando agora há pouco do caso, duas reportagens aí que você fez, justamente, que você colocou no seu programa para ajudar 2 pessoas que precisavam, uma criança e uma moça, que precisavam de uma coisa simples, que você não precisava fazer porque você nem conhecia, mas você quis fazer porque você se sensibilizou. Você teve uma infância nessa simplicidade? Conta pra gente um pouco da sua infância. Vamos lá pra sua infância. 6 irmãos, você falou que vocês nunca foram ricos, nunca tiveram tantas condições, nunca faltou nada, mas passaram uns apertos, é isso? Muitos apertos, Bruno. Você imagina, meu pai semi-analfabeto. Minha mãe nunca conseguiu ir para a escola. Porque minha mãe, talvez muitas pessoas não saibam, mas minha mãe teve paralisia infantil na infância dela. Isso eu não sabia. Minha mãe teve paralisia. Minha mãe, ela foi andar, ela já era adolescente. Então, quando ela era criança, tinha por volta de 5, 6 anos, meu tio que fala, que era o irmão mais velho dela, e ela foi voltar, ela já era adolescente. E como? Na igreja. Olha só. Um pastor orou para minha mãe e minha mãe começou a andar. Meu Deus. Assim, é um milagre. Ela é um milagre, sempre foi um milagre em vida. Então, meus pais, assim, da minha mãe, por esse fato de ter paralisia infantil, ficou anos e anos com essa paralisia, minha mãe não podia ir para a escola. Minha mãe não estudava. Então, minha mãe não sabia ler nem escrever. Daí se calcula, minha mãe do lar, cuidando, naquela época era assim, os pais sempre tinham um filho atrás do outro, né? Então, a diferença de idade dos meus irmãos, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Maria, 2 anos. 2 anos. Então, a criança mal estava desmamando e já tinha outro filho. Então, chegou um momento das nossas vidas que nós éramos em 6 dentro de casa. Crianças. Que era criança com 2, 4, 6, 8 e 10. Meu Deus. 12 anos. Então, assim, já começando a hoje época eu acho de que estudar. É impossível isso. Não, hoje, assim. Daí eu falo assim, como que pode? Daí eu falo que é a mão de Deus. Um homem trabalhando sozinho. Meu pai trabalhando sozinho, como carpinteiro. Você sabe que carpinteiro ganha uma mixaria. Consegue sustentar a família inteira. Meu Deus. A diferença é que ele não pagava aluguel, porque a casinha ele tinha comprado. Só que ele era roupa para toda criança,
era calçado. Comida que... Era comida, uma barbaridade. Não é barato. 6 crianças, pelo amor de Deus. Então, nessa idade que você falou aí, eu tenho um filho de 6 anos, você tem filho pequeno também. Senhora, eles comem mais tudo. Com a perna oca. Exatamente. A diferença era o quê? Que a gente não tinha luxo. Por exemplo, não tinha uma bolacha recheada, não tinha um refrigerante, um iogurte, um cachorro quente. Mas a minha infância, eu lembro da minha infância de ter comido um cachorro quente. Porque ele estava doente, daí o pai tinha que se virar de alguma forma ali. E às vezes você estava doente, era por causa de vontade de comer alguma coisa, que era muito mais comum, né? Daí eu fui crescendo vendo aquela cena. Eu vendo minha mãe, coitadinha, cuidando da gente sozinha. E meu pai tendo que viajar. Trabalhando muito. E meu pai tendo que trabalhar para sustentar a gente. Porque ninguém tinha idade para trabalhar ainda. Então eu vi meu pai naquela loucura. Meu pai saía para trabalhar. Que guerreiros, hein? Guerreiros. Meu Deus. Então minha mãe educou a gente sozinha, praticamente. Porque o meu pai viaja. Eu vi assim, eu cresci vendo meu pai viajando muito, Bruno. Meu pai ia para o estado de São Paulo, meu pai ia para o Paraguai, meu pai ia para o Chile, porque trabalhava na construção civil. Então tinha gente que não queria sair. Para fora. E ele tinha que... E ele, com muitos filhos, tinha que e a pegar família, todo exatamente, todo trabalho que dava, ó, você quer ir para tal lugar? Ele, vou, porque ele recebeu um pouquinho mais. Tá explicado sua força de vontade ali, todo o trabalho que você pegou exatamente. Também. Então, eu pegava as oportunidades. Então, eu fui vendo isso aqui. Eu fui vendo meu pai daquela forma. Falei, nossa, cadê meu pai? Meu pai estava viajando. Então, a minha imagem, assim, eu lembro, não sei nem se tem essa empresa de ônibus ainda, mas é Aviação Nordeste. Não sei se tem aqui em Londrina aqui ainda. Acho que eles fizeram um outro nome, né? Deve ter. Uma fusão. Então. Daí e nessa época, assim, eu tinha 4, 5 anos. Você tem ideia, o Leonor ali, a leste-oeste, era a linha férrea. Era a linha férrea. Exatamente. Então, pra gente... Eu ia lá com meu pai, com meus irmãos. Meu pai não, ia com meus irmãos. A gente já saía do Santiago e ia lá pra linha férrea, atravessava ali. Porque o ônibus, meu pai vinha de Maringá, às vezes, quando ele vinha trabalhava pra fora, parava ali. Eu sei onde é ali. Ali no posto... Não tem um posto de gasolina ali no canto. Perto do Max Atacadista, bem em frente ali. Do Max Atacadista de Tiradentes, que antes não era Max, não tinha nem mercado. Ali era só aqueles barracão mesmo da linha de trem ali. Da IBC, exatamente. Então, eu parava ali. Então, eu lembro de sair lá, meu pai descia, quando vi a empresa do Nordeste, meu pai descia 6 e pouquinho, desceu, a gente ia embora com ele, até em casa, mas ele ficava às vezes um mês fora. Então eu fui vendo essa dificuldade, quando eu tinha 8 anos, eu falei, preciso trabalhar, porque eu preciso ajudar meu pai. Então eu cresci com 8 anos. Daí com 8 anos eu entrei numa restauradora de imóveis, que era bem em frente à minha casa. Eu ganhava o dinheiro e dava um pouquinho pro meu pai. Daí, com 9 anos, eu entrei numa chácara de uvas, que era bem do lado da minha casa do meu pai também. Fiquei dos 9 aos 12 da. Então, o dinheirinho que eu ganhava por semana, eu estudava cedo, ou à tarde, e trabalhava meio período. E final de semana. Porque na chácara de uva eu ficava lá cuidando para ver se o pessoal não ia roubar. Então, eu trabalhava sábado e domingo. Sim. Então, assim, por que eu falo? Hoje, a vida inteira, eu trabalhei sábado e domingo. Hoje, agora, como apresentador, agora há pouco tempo que eu parei de trabalhar de sábado e domingo. Então, eu trabalhava sábado e domingo. Então eu fui vendo assim. Feriado ainda não pagou. Feriado nem conta. Daí eu fui, eu ia ajudando meu pai. Então assim, ele falou, trabalhando aqui, eu dava um dinheiro pro meu pai. Beleza, por quê? O pouquinho que fosse, eu ajudava ele. Então você começou a trabalhar ali com 8 anos. Com 8 anos de idade. Eu fui registrado, aí com 12 eu entrei no supermercado. Eu fui registrado com 16 anos, porque naquela época podia. Então eu fiquei 4 anos sem registros, porque naquela época tabelava, né? Não tinha negócio de menor aprendiz, essas coisas não. Então você trabalhava lá, fazia o pacote aqui, não era registrado, ganhava por fora. Então, hoje é muito mais difícil. E hoje você falar para uma criança que tem que trabalhar, você está ferrado. O Ministério Público vem em cima de você. Já vem em cima. Então, tem que ter o menor aprendiz, umas horinhas ali por dia. E aí se o patrão mandar fazer alguma coisa. Não, tá ferrado. Então, eu vendo aquela luta, aquela infância difícil, do ver meu pai, às vezes como meu pai estava trabalhando em Londrina, não ia viajar, que ele pegava a bicicletinha dele, toda sexta-feira ele vinha com a bicicleta com a bicicletinha dele, aquela barra circular e tal, e vinha um cabo de madeira assim atrás, e cheio de frango, que ele passava na granja, pegava os frangos e vinha. Porque daí ele comprava 6, 7 frangos, que era muito mais barato você comprar o frango pronto. Daí ele lá cortava, ele matava. Congelava. Não, ele matava, ia lá, a gente ajudava a depenar, que ele mandava a depenar, era horrível fazer aquilo lá, mas ele mandava a gente fazer, todo mundo ajudava a depenar, e aquela carne lá dava para uma semana. Porque era muita gente. Muita gente. Entendeu? Ele ia no mercado e comprava um saco de batata, assim, para colocar e misturar um pouquinho mais. Mas não sobrava nada, porque assim, a gente comia pé de frango. Entendeu? A gente comia lá dentro do frango assim, não tinha aqueles ovinhos do frango mesmo?
Que a galinha, né? Da galinha, tem uma parte da galinha lá que você corta no meio lá, tem o ovo da galinha mesmo. Daí a gente comia aquilo lá, ele cozinhava, era uma delícia, metia sal lá e comia. Crista a gente comia, entendeu? Pescoço, rapaz do céu, o pescoço é uma deliciosinho, entendeu? Daí a gente fala, mas como que é um pescoço? O pescoço só tem osso. Mas chupava até. Comia tudo, não perdia nada. Nossa, meu pai tudo. Meu pai fazia de tudo, nada perdia pra ele. Por isso que... A inteligência do seu pai em conseguir fazer essas coisas. Porque assim, a gente pensa hoje, né? Isso não existe. Não. Hoje não existe. A gente não consegue ver um pai criar um filho, 8 filhos sozinho. Hoje trabalha o pai, a mãe e põe o filho para trabalhar também, se duvidar, não consegue ainda. E o mais importante, Bruno, a educação. Como é que se educa 6 filhos? Seu pai tá fora, a sua mãe. A mãe sempre foi rígida. De ali não tinha esse negócio de... Eu lembro que você contou uma história na TV um dia, de que você tinha pegado um carrinho, que ela fez você devolver. Você falou, rígida? Exatamente. A gente sempre foi educado assim, ó. Achei aqui, achei, R$100. Não é teu, é de alguém. Então deixa lá. Não, mas eu achei, não interessa. É de alguém. E eu tava saindo, se fosse não era. Seu... E isso é um exemplo que a gente leva pra vida, porque eu tinha 8 anos. Eu tava no 2º ano. E eu estudava no colégio ali no Santa Rita, Leonor Maestre de Held, abaixo da Figueira. Então eu estudava lá e dali até a casa do meu pai em Santiago era longinho, não era perto. E eu passei numa das ruas, que eu não me recordo o nome dela, mas na rua do colégio mesmo, e vi uma casa bonita, cara. Eu vi que tinha carro. Quando você passava em algum lugar que tinha carro, esse cara tem dinheiro, esse cara é rico. Era rico, né? Naquela realidade era rico. A gente só andava a pé, meu pai nunca teve condições de ter um carro. Era só uma bicicletinha. Eu nunca, na infância, tive uma bicicleta. Eu nunca tive. Esquece bicicleta, tá doido? A bicicleta do meu pai só. A gente não tinha. Daí eu passei e vi. Naquela época, a gente tinha uns... quem é mais antigo, quem tem da década de 80, 90, tinha aqueles carrinhos que vinha no Café Itamaraty. Sim. Então, você não é dessa época, você é muito mais novo que eu, mas eu não sei sou, Cid. Parece que eu sou mais novo, não sou não. Mas você chegou a pegar essa época do Café? Eu lembro, tem uma vaga lembrança. Eu lembro que tinha os carrinhos, eles vinham grudado, não sei se era uma fita que envolvia ali. Tinha uma dessa aí, mas tinha no começo, então. Era dentro do café. Isso eu não vi. Eu até falei o nome porque ele é até cliente nosso aqui. Então, daí eu vinha dentro. Então a gente ia meu pai ia no mercado, só ele ia fazer... além de bom comunicador, é bom vendedor, hein? Esse é bom. Então o meu pai fazia o que fazia, que comprava aqueles café, porque ele sempre tomou café. A gente não tomava café, eu não gosto de café. Daí não tomo café, entendeu? Daí a gente abria e tinha lá os carrinhos. Você tá ouvindo o que o Cid tá falando? Não toma café. Eu não tomo café, de verdade. Eu nunca tomei, assim. Claro que sim, você vai num cliente, até toma um cafezinho, você vai lá e toma, mas é uma coisa igual cerveja. Cerveja, eu não bebo cerveja. Na minha casa não tem café. Mas você vai num lugar por educação que ela te oferece, toma lá um pouquinho assim, não, que é delicioso, amor. Não, eu não gosto. Mesmo cerveja, eu não gosto. Tudo que é amargo, meu paladar não aceita. Daí, Bruno, a gente pegava aqueles carrinhos. Os nossos brinquedos, naquela época, eram carrinhos. Aqueles carrinhos, não tinha outros carrinhos. Não comprava um carrinho, veio de brinde, aí é brinquedo. Exatamente, então aquilo lá vinha. Então eu via que meu pai fazendo aquilo lá, a gente comprava. Ele comprava o carrinho, a gente só pegava aquele carrinho. E eu passando lá na rua, e eu vi, tinha um monte daqueles carrinhos assim, na rua, na calçada. Por quê? O menino, com certeza... o pai comprava um pacote de café por semana. Exatamente, ele tinha, e você vira aqui, ele tinha até outro tipo de carrinho. O pai deu pra ele, no mínimo, hoje eu penso que ele começou a brincar, a mãe deve ter chamado pra ir pra escola, ele foi lá, largou lá, esqueceu lá. E quando eu passei, eu vi. Tava na rua, falei, nossa senhora, ganhei na Mega Sena. Ganhei, peguei os carrinhos, coloquei bolsa, era um saquinho de arroz que a gente colocava o material dele, coloquei e fui embora. Quando eu cheguei em casa, o meu irmão mais velho, que eu lembro até hoje assim, meu irmão mais velho falou, mãe... Você tinha quantos anos mesmo? Eu tinha 8. 8. E o meu apelido era Careca. Porque naquela época, hoje a molecada não sabe nem o que é piolho, né? Não tem mais. Não tem. E a gente tinha, minha mãe, para não deixar a gente pegar piolho, rapava a cabeça. Então ficou o apelido, rapava a cabeça, ficou de careca. Daí minha mãe falou assim, mãe, o meu irmão mais velho, meu irmão mais velho sempre foi corneteiro. Ele sempre foi, até hoje, né? Corneteiro. Foi te dedurar pra sua mãe. O careca roubou esse carrinho, falou desse jeito. Já sabia que sua mãe ia te dar uma coça. Ia dar uma coça. Minha mãe falou assim, voltou, onde você arrumou esse carrinho aqui? Eu falei, não, eu achei, leva. Não, mãe, mas eu achei, tava na rua. Leva onde você achou.
Daí que eu fiz, tive que pegar os carrinhos. Andar meu irmão rindo. Fui sozinho. Levei lá no mesmo lugar. Só que daí que eu fiz, para não deixar na rua alguém para roubar, não, ia pegar. Eu falei, você tá na frente dessa casa, imagino que fosse dessa pessoa. Daí eu peguei os carrinhos e joguei tudo dentro da casa, assim, e fui embora sem nada. Fui embora sem nada, indignado. Aprendeu uma lição pra vida toda. Porque eu falei assim, não, mas eu não roubei. Nunca vou pegar nada de ninguém, que não seja meu. Exatamente, mas ali eu falava assim, mas eu não roubei, eu achei. Não interessa, não é teu. Larga onde você achou. E eu tive que deixar lá. Ô Cid, e quando que foi que veio esse sonho de jogar futebol? Que a gente conversando outras vezes, você tinha esse sonho, né? Eu tinha um sonho de jogar bola. E o Cid é jogador, viu? Eu vi uns vídeos lá, eu falei, meu... Não, eu gosto de brincar, desde criança, mas... Assim, ó, que humilde, gosta de brincar, joga bem. Quando eu tinha uns 9 para 10 anos, rapaz, eu era ruim de bola. Era muito ruim. Só que aquilo, determinação, eu sou um cara determinado, eu sempre assim, eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou lá e vou até o final. Então eu comecei a estudar no Polivalente, eu tinha 11, a gente entrava na quinta série com 11 anos. E os meus amigos que jogavam lá eram tudo bons de bola. Eu falei, gente, os caras são bons, eu sou ruim. Pois naquele eu falei, não, agora eu vou aprender. E eu começava a fazer o quê? Eu pegava a bola, ia com meu amigo, e eu ia pro campo, tinha um campo lá perto de casa, e começava a aprender a jogar bola. Daí começou a aprender a controlar a bola. É aquele campo atrás do não, ali no Santiago. Ali? Não, era no Santiago o campo, que era o campo do Santiago. Hoje é o Caíque do Santiago. Ah, sim. Então, ali tinha dois campos ali. Tinha um campo e a quadra. Quem cuidava era o seu Inácio. Só que tinha uma parte do campo que a gente não podia jogar. A gente podia só num espaço de grama que tinha do lado. Porque no campo o seu Inácio, o falecido seu Inácio, não deixava você entrar lá, porque ele cuidava. E ele brigava, era um nordestino bravo, então todo mundo tinha medo dele. Sei. Quando eu morava também tinha uns tiozinhos assim pra mim. Daí a gente não podia jogar lá. Então eu comecei a aprender o quê? Eu preciso aprender. Daí a gente ia com o meu amigo lá, que esse meu amigo Denilson, só ele tinha condições de comprar bola, a gente não tinha. Porque o pai dele trabalhava numa empresa boa, e o pai dele ganhava bem, ele eram 2 filhos. Então eles conseguiam brincar. Tava sobrando um pouquinho ali. Nós não, então assim. E ele sempre foi amigo nosso mesmo, de infância. Então ele sempre tinha bola, então a gente ia jogar bola. Então tudo que eu falei, não, eu quero aprender. Daí eu comecei aquilo com 11 anos. A assistir futebol, assisto todo jogo, eu assisto, eu amo futebol até hoje. Futebol na televisão, eu tô ligado aqui, ó. Se deixar, fica o dia inteiro. Não, fica o dia inteiro. Dia inteiro. Época de Copa do Mundo, se eu não tiver sábado, domingo que eu não trabalho, hoje, eu assisto o jogo o dia inteiro. A gente estiver de madrugada, eu assisto também, eu sou apaixonado por futebol. Eu só assisto Copa do Mundo, e olhe lá. Não, eu assisto tudo. E é campeonato regional, internacional, eu assisto tudo mesmo. Daí eu comecei a assistir muito futebol. E eu vi os craques daquela década de 90, só gênio, né? Sim, bem diferente de hoje. Bem diferente de hoje. Eu só cracaço. Eu falei, cara, eu quero fazer igual. Daí eu comecei a aprender. Então ali, eu comecei a ficar bom de bola. Eu ia jogar, os caras, eu já não era mais o último, já era o primeiro. Ó, Cid, vem aqui. Ó, deixa eu vir aqui. Daí eu falei, poxa, já comecei a ficar bom mesmo, começar a fazer umas graças. Então, assim, com 13 para 14 anos, já era. Na escola, você já despontava. Você que escolhia o time. Daí os caras, na hora que o pessoal escolhia, eu já tava no primeiro ali. Era tipo assim, ó, um melhor aqui, outro melhor aqui. Então eu sempre tava num deles ali. Para equiparar os times, pra não ficar muito ruim. Então eu já comecei a fazer graça. Daí eu ia jogar bola e as pessoas começavam a ver diferente. Falavam, esse cara é diferente, esse moleque é habilidoso, faz gol, tal, faz umas graças. E as pessoas falaram, cara, por que você não faz um teste? Começa a fazer um teste. Eu falei, vou fazer. Só que todas as vezes que eu ia fazer um teste, seja no bairro mesmo, ali com o pessoal que já levava uma equipe para jogar fora, nesses campeonatos assim, eu não jogava nada. Cara, eu não jogava nada. Parecia nervosismo, eu acho que sim. Mão de Deus, porque você tinha que ir pra comunicação, não era? Eu acho que é mais mão de Deus. Sabe por quê? Porque, o Bruno, nervosismo eu sou zero. Eu sou uma tranquilidade, ansiedade zero. Até mesmo porque se a gente for ver, se tivesse nervoso, você não ia conseguir apresentar um programa. Não tenho dúvida. Né? Entendeu? Então, assim, eu sou ansioso zero, não fico nervoso e tal. Claro que quando no começo, assim, você fica com aquele gelinho no coração. Gelo na barriga e tal. Mas eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia jogar. Sim. Eu só precisava fazer no futebol o que eu fazia na rua. O que eu fazia nos outros jogos. Aí na hora do teste... Não dava bem. Parece que a bola ficava quadrada pra mim. Não conseguia dar um drible, não conseguia matar a bola, não conseguia fazer nada. Não conseguia dar um lançamento legal. Aí os caras viravam as costas, acabava o teste, arrebentava. Ia para outro jogo. No outro dia ou no dia à noite eu arrebentava. Meus amigos falavam assim, cara, não é possível. Se você tiver jogado isso aqui, você ia passar. Daí eu peguei e falei, rapaz, eu acho que não é. Daí eu tava com 16 anos, um tio meu, falecido, veio com uns amigos que era para fazer um teste. Na 445 tinha uma chácara lá, que havia um pessoal, uns olheiros. E eu fui lá para jogar. Só que eu já entrei bem. Eu lembro certinho na cabeça.
No meio de campo, eu recebi a bola, um zagueiro veio, deu um boné no zagueiro e já fui correndo, tabelando certinho. Falei, cara, hoje eu vou destruir. Mas deu uns 3, 4 minutos de jogo. Chutaram a bola bateu na árvore, era cheio de árvore em volta do campo. E eu fui pegar a bola, tava ansioso, né, ansioso assim, querendo mostrar mesmo, né? Falei, hoje é o dia. Daí eu fui bater lateral, eu era atacante, né? Não precisa nem bater lateral. Mas eu tava correndo o campo inteiro. Na hora que eu fui pegar a bola, aquela bola que bateu num cacho de abelha. Putz, não é possível. Daí, na hora que eu peguei, as abelhas vieram assim, tomei um monte de picada de Não abelha, é possível. Não, essa história eu não sabia. Desse jeitinho. Não, desse jeitinho. Foi aqui na 445 ali na chácara. Eu tive que sair do jogo, porque eu levei muito picada de abelha. Saí do jogo. Daí eu falei, aqui eu tenho a prova que não é pra ser jogador. Eu lembro que você tinha me falado, mas eu não lembrava dessa história da abelha. Desse jeitinho da abelha. Levei um monte de picada, Não é possível. Daí, não era pra ser não mesmo, era pra ser. E assim, do outro dia eu fui jogar e arrebentei. Só que eu falei, não quero mais, porque eu não vou ser. Não é pra ser. E nesse momento, a minha chave virou. Eu precisava fazer alguma coisa. Deu no meu futebol. Aí começou a se interessar, a gostar. Eu sempre gostei. Uhum. Na minha infância era 2 coisas. Eu vou ser jogador ou jornalista. Eu lembro que você falou isso pra mim. Jogador ou jornalista. Como eu vi que logo que jogador não ia dar certo, eu falei, agora eu vou pro jornalismo. Tá vendo como que o objetivo você alcançou? Você viu que uma não era pra ser, você entendeu que não era pra ser e seguiu. E segui. Hoje meu filho joga. Eu tenho um filho mais velho que não gosta de futebol, não liga. O mais novinho é apaixonado por futebol. Eu vi os vídeos lá que você joga bem. Joga bem. Eu levo ele pra jogar, joga comigo. E ajuda a treinar também. Ajuda o treino lá com ele e eu fico, meu filho, faz esse drible aqui. Então eu vou lá, faço e fala, faz igual. Ele vai lá e faz. Então assim, se ele vai ser jogador de futebol, ele sabe. Entendeu? Ele gosta. Tem que gostar. Incentivo. Exatamente, vai. Se não for, faça alguma coisa que ele goste. Entendeu? Porque eu nunca obriguei. O mais velho tá no comecinho, quando era moleque, vou jogar aqui na escola, mas já viu que não gostava, não desenrolava. Já o mais novo não. O novo já é... O Enzo já é diferente, ele já faz umas gracinhas e tal. Eu ensino, às vezes ele fica nervoso no campo, assim, na quadra, que não consegue fazer o que eu quero. Daí eu vou lá e falo pra ele, você não jogou nada. Você não precisa ser habilidoso. Porque ele é habilidoso. Eu falo assim, você não precisa ser habilidoso todos os jogos, mas você tem que ter pelo menos dedicação, determinação. Você não pode andar na quadra, você não pode andar no campo, você tem que correr. Entendeu? Se você não tá driblando hoje, porque tem jogador que um dia que vai dar um drible e tropeça na bola. Sim. A gente vê com um profissional fazendo isso. Imagina que ganha muito dinheiro, né? Exatamente. Imagina que o moleque tem 10 anos, começando agora. Então eu falei, mas se você mostrar raça, você já é diferenciado. Você pode errar um lance que você volta correndo, tomar a bola aqui. Eu falei, perdeu, mas... Recuperou. Você recuperou. Então daí eu migrei falei, agora eu vou fazer jornalismo. E daí foi quando eu fui falei, agora a minha cabeça é televisão. Vai mudar. E daí na época de colégio era outra história. Na época de colégio eu só não fazia trabalho escrito mais. Eu fazia tudo gravado. Tudo gravado já? Tudo gravado. Na época da escola? Lá no colégio polivalente, primeiro, segundo e terceiro anos, eu fazia tudo gravado. Porque já tinha mudado a minha cabeça para o jornalismo. Como eu trabalhava, eu tinha um dinheirinho, comprei uma câmera. A câmera M9000, aquelas bem antigas, era cassete ainda. Eu comprei aquela câmera e daí comecei a gravar. Que legal. Então eu ia com meus amigos na escola e trabalho. Então, um exemplo, o dia do índio. O dia do índio, sabe o que eu fiz? Eu fui lá na aldeia indígena do Apucaraninha para gravar com os índios lá. Fez reportagem com 16, 17 anos, já fazia reportagem. Tava na veia já. Ô Cid, tem 2 pontos que eu queria falar. Eu lembro que, até numa situação bem triste, você contou uma história para mim, que foi quando você perdeu sua mãe. E a gente sentiu junto com você essa dor, a gente que trabalha com você diariamente, a gente sentiu muito. E você me falou uma coisa que, uma satisfação que você tinha muito grande, que você pôde ajudar seus pais. Isso. Conta isso pra gente, porque acho que o público merece ouvir isso, porque é uma história tão linda que acho que todo filho que teve pais que trabalharam duro ali por eles querem um dia poder ajudar. E você teve você tem esse privilégio, teve esse privilégio, essa oportunidade de retribuir a educação boa que você teve com seus pais. Bruno, eu sempre, igual eu falei pra você agora há pouco, assim, a vida inteira eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar meus pais. Só que o que eu ajudava não era suficiente. Não podia ajudar muito. Então, assim, quando a cena que mudou, que eu tive uma mudança de vida, assim, que eu falei assim, gente, eu vou conquistar. Eu vou chegar onde eu quero, porque eu quero ajudar meus pais. Que foi uma cena que eu trabalhava no mercado, e esse dono do mercado era um cara muito gente boa, sabe? Um cara muito, muito legal. E
E eu trabalhei 12 anos lá. E meu pai fazia compra lá. Meus pais iam lá fazer compra. E teve uma época, meu pai, trabalhando em construção civil, trabalhava numa empresa, que a empresa não pagava o salário dele. Então meu pai ficou alguns meses sem receber salário. Meu pai trabalhava na construção civil, imagina. Um homem lutador a vida inteira trabalhando, pois ele não recebia o salário dele. E não deixou de trabalhar. E não deixou de trabalhar. Ele continuava trabalhando, para ver se os caras pagavam. Os caras, às vezes, pagavam 3 meses, 4 meses, 6 meses depois. Então meu pai passou luta. E um dia meu pai e a mãe foram fazer compra nesse mercado. Ele chegou a fazer compra. Daí ele foi lá, fez a compra. Na hora que ele estava passando no caixa, o dono gritou assim, falou, não, você tem que pagar aqui. Porque meu pai estava devendo uns 3 meses de compra lá. Não era por maldade, porque meu pai sempre foi muito honesto, cara. Meu pai sempre foi muito honesto, meu pai e minha mãe. Foi porque a daí, empresa assim, não estava pagando. E era assim, ele estava meio chateado, o dono. Ele estava nervoso naquele dia, porque ele não faz isso. É um cara maravilhoso, que ajuda todo mundo, ajuda sempre muito. Daí eu tinha, acho que 16 anos, 16 para 17. Você imagina a cena. Eu estava no outro caixa, assim, para empacotar, que eu era empacotador. Daí eu vi a cena, ele falando e o mercado lotado de gente. E meu pai, não, tá, sem graça, minha mãe sem graça. E eles teve largar a compra e ir embora. Ô Bruno, quando eu olhei para trás, assim, cara, eu olhei assim, ó. Eu falo em Bergamo até hoje. Quando eu olhei pra trás, cara, que eu vi meu pai e minha mãe indo embora, sem poder fazer a compra, cara. Ali foi um arraso em si. Eu falei assim, nunca mais na minha vida meu pai vai passar por isso. Ali, aquele dia, eu falei, nunca mais na minha vida meu pai vai passar por isso. E meu pai foi embora. Daí, depois o dono se arrependeu tudo e foi lá, buscou ele e falou, não, você vai fazer compra e vai pagar o dia que você puder. Só que foi, não vai passar mais isso. Acho que ele percebeu o constrangimento que ele causou, Nossa, né? Um constrangimento assim, e a dor pro moleque, né? Porque eu vi meu pai e minha mãe, quanto eles são honestos, sempre foram honestos, sempre ensinaram a gente tudo bem. E eu falei, cara, nunca mais. Meu pai nunca mais vai passar por essa humilhação, minha mãe nunca mais vai passar. E eu coloquei aquilo na cabeça, ali foi a minha virada de chave, e falei assim, cara, eu vou conquistar o que eu quiser. O que Deus colocar a mão, eu vou, porque meu pai não vai passar essa humilhação, ele não merece. Minha mãe não merece. Trabalhadores. São trabalhadores. E o dono, não, você vai fazer compra, foi lá buscar, pediu desculpa pro meu pai, foi lá buscar ele. Só que assim, é aquilo que eu falo sempre. Uma coisa é você fazer na hora do estresse, fazer uma maldade, todo mundo vendo. E depois em particular. E depois você fazer em particular. Eu lembro que você falou isso. Então assim, é difícil isso. E ali eu falei assim, ó, a partir de hoje, fui lá, falei com o dono, falei, a partir de hoje, o meu salário vai ser... Eu vou trabalhar de graça, mas a compra do meu pai você vai tirar do meu salário. Entendeu? Se meu pai fizer uma compra que der maior do que meu salário, daí ele vai junto ele um pouquinho lá. Se ele fizer uma compra que der menor, o que sobrar eu recebo. Meu pai nunca fez como maior, então se meu salário pagava a compra. Então eu recebia 40%, 30% do salário, o restante meu pai fazia a compra. Então assim, você já começou já comecei ali. Então eu falei, meu pai não faz minha compra. Porque eu não era casado. Essa história que eu achei que você ia me contar, não sabia dessa. Foi uma outra ainda. Que depois você pôde ajudar mais. Não, eu vou chegar nesse ponto. Mas eu fico imaginando, porque assim, eu vejo a minha história e a gente começa a se comparar, né? Eu não teria... Eu não faria isso, Cid. Não. Bruno, assim, eu sempre fiz, porque eu vou falar pra você, eu fui de moleque vendo o sofrimento dos meus pais. E meus irmãos não podiam. Meus irmãos casaram muito cedo. Meu irmão mais velho casou muito cedo. Entendeu? Meu irmão mais velho, a gente tem uma amizade muito legal, sabe? Então eu olhava aquilo lá e falei, pai, o dinheiro tá aqui, ó. Meu pai fazia a compra, já veio descontar. Então meu pai nunca mais ia passar aquela humilhação. Mesmo que ele não recebesse, tava garantido, porque eu tava trabalhando, o dono... Até teve uma época que eu fiquei 4 anos sem estudar. Parei, tá? Teve 4 anos que eu fiquei sem estudar. Precisou parar. Precisei, porque eu trabalhava o dia inteiro. Trabalhava o dia inteiro no mercado para dar as condições aí. Então sempre a gente ajudou. Depois meus irmãos... Deus honra em si. Honra. Foi honra demais, cara. Daí meus irmãos começaram a crescer e tal. Minha irmã me ajudava também a pagar umas continhas de casa. Meus 2 irmãos mais velhos casaram cedo. Daí cada um já foi para aí. Só que assim, sempre o começo do casamento dos mais velhos, onde que era? Na casa do meu pai. Morava uma época lá, depois morava outra. Então sempre foi assim, todos nós. Só minha irmã que não. Você vê, mesmo nas limitações, seus pais ainda ajudavam todos os filhos. Depois que sensacional. Que guerreiros. Não, e sempre na casa do meu pai, você olhava assim, entrava lá, abria a geladeira, sempre fartura. Sempre com fartura. Ó, ganhava uma mixaria, sempre com fartura. Carne, depois a gente já mais velhos, né? Carne, arroz. Pai, como é que você consegue fazer essa compra aqui?
Uma vez até brinquei com a minha esposa e falei assim, eu vou pegar o dinheiro, vou dar pro meu pai fazer compra. Mais fácil. Porque assim, ele pega um valor e compra 3 vezes mais que nós, entendeu? Assim, sabe comprar. Sabe, e meu pai vai lá e olha qual é o preço, entendeu? Aqui tá mais barato, aqui tá mais caro, no outro lugar tá mais barato, mas tem que andar 10 km, ele vai lá no outro, vai lá, mais barato, vai a pé, vai de bicicleta. Sabe que é experiência de gente que passou luta. Minha mãe também sabe fazer isso. Exatamente. Eu falo, a mesma frase que você usou, eu já brinquei com a minha mãe. Mãe, faz compra pra mim que é mais fácil. Você consegue multiplicar as coisas. Consegue multiplicar. E meu pai meus pais sempre tiveram, meu pai e minha mãe. Eles sempre foram muito fiéis a Deus. Dizimista. Meus pais sempre foram dizimistas. Faz a diferença. Faz muita diferença, mano. Então meu pai sempre pegava, minha mãe quando estava vivo, pegava a Bíblia, estava lá dentro. Já pegava o salário, já tinha o dízimo dela ali. Nossa. Falei, então sempre foram muito fiéis. E nunca passaram fome. A gente passou dificuldade, mas fome não. E daí, depois que eu entrei na televisão, ainda tinha dificuldade, né? Porque era muito pouco. Aí Deus levantou um filho ainda que tocava no coração o tempo todo. Exatamente. Para ajudar ela. Assim, quando eu entrei na televisão, eu tenho certeza absoluta que quando eu entrei na televisão, eu sempre fui fruto de oração dos meus pais. Que eu falo sem medo de errar. Eu tinha certeza que eu não tinha nascido com talento para jornalista. Com dom. Com dom. Eu acho que quem tem dom, Galvão Bueno tem dom. Cara, nasceu para... Exatamente, você tá nomes assim de... Mas você tem, sim. Não, de verdade, eu falo assim, não é humilde não, eu sempre falo assim, achei, William Bonner. Tô citando os caras que a gente são mais conhecidos. Os caras têm dom. Elas têm extremamente diferenciados. Cara, você vê a trajetória desse pessoal, você fala, cara, esse cara nasceu para fazer. Eu nunca achei que eu tinha nascido para fazer. Por quê? Cara tímido, mal conversado, entendeu? Falava tudo errado. Mas Deus Como quis. Que eu vou ser? Mas Deus quis. Daí a minha dedicação foi fazendo com que, na época do mercado, eu fazia curso de oratória, expressão verbal para melhorar. Eu lia muito para melhorar a dicção. Lia muito. Ia na sala de aula, eu lia em voz alta. Antigamente eu não conseguia, eu tinha vergonha de falar o nome na sala. Uhum. Depois, eu já começava ali com uns 15, 16 anos, na hora de o professor falar assim, lê, quem vai ler? Eu já era o primeiro a ler. Por quê? Porque ali eu sabia que ia me dar um crescimento. Eu ia começar a perder a vergonha de ler. Ô Cid, e quando que foi essa outra fase, que daí foi um outro tipo de ajuda que você pôde oferecer para eles? Porque foi quando você se tornou apresentador. Aí eu vou entrar em 2 pontos ali, que é a carreira. Sua carreira deu uma virada, né, muito grande, que é hoje um dos maiores apresentadores que tem mais tempo de programa e mais tempo contínuo em programa aqui. Hoje na não região. tem. Não tem mais. Hoje você tem mais, né? Hoje tem mais, porque teve outros apresentadores que ficaram um tempo fora. Hoje você tem mais tempo. Eu faz direto, eu sou o que faz mais tempo. Tenho 14 anos no ar. E aí, foi nessa virada que você de carreira que você pôde também ajudar muito mais, né? Conta como que foi essa virada para você? Subiu na cabeça em determinado momento? Ou eu sei que hoje de forma alguma subiu na sua cabeça, mas chegou a bater na cabeça alguma coisa diferente? Nunca, Bruno. Nunca. Quem me conhece sabe. Nunca, porque assim, eu falo para todo mundo, nós não somos melhores que ninguém. A diferença é que a gente aparece nossa cara todo dia na televisão. Tá todo dia almoçando com alguém e jantando com alguém. Então, ali. Mas fora isso, eu sempre falei assim, o cara fera mesmo, era meu pai. Tava na construção civil, começa às 7 horas. O pessoal da construção civil começa às 7 horas e vai até às 5 horas da tarde. Solzão, chuva, frio, luta. Eu não. Cara, eu não pego peso. Eu só entro ali, eu tenho estresse. O estresse, porque a comunicação não te estressa muito, você sabe disso. Muita pressão, muita encheção de saco. Então, assim, ela te estressa muito. A gente trabalha muito com a cabeça. Mas peso não. Você trabalha no ar-condicionado, você trabalha arrumadinho. Agora ali na construção civil. Às vezes trabalha no sol quente, mas do outro lado lá. E também não é aquele negócio. Também não é aquelas coisas, não. É um solzinho, você vai na sombra. Então é uma moleza. 5 horinhas por dia ainda. Eu falo porque eu também já corri o trecho aí, queimei muita bota, também. Não tem dúvida. E as 5 horinhas. 5 horinhas por dia é uma maravilha trabalhar, né? Não tem coisa mais gostosa. Então foi assim, quando eu virei apresentador, e foi muito legal, assim, sabe? Que ano que foi? Em 2010. 2010. Para o povo se situar ali certinho. Em 2010 eu entrei e comecei a fazer faculdade de Direito.
Porque, assim, eu trabalhava como repórter de madrugada, tudo. Eu já tinha sido, logo na sequência eu fui efetivado para de manhã. Fazia pouco tempo que eu tinha sido efetivado aqui, talvez 1 ano. Só que eu trabalhava também na rádio. Então eu fazia madrugada da mesma forma. Então eu continuava fazendo. Então eu trabalhava muito. E eu peguei e falei, gente, pra mim tá difícil. Meu filho já estava grandinho e tal, já estava ali com 6, 7 anos. Eu falei, o mais velho, 7 anos. Guilherme. Daí, na minha cabeça, vou fazer faculdade e colocar na mão de Deus. Se for a vontade dele, até eu terminar a faculdade em 5 anos, ou eu consigo algo diferente na televisão, e eu não digo nem a apresentação, mas, sei lá, financeiramente mesmo, se tinha algum aumento, sei lá, eu pensava nisso. Ou eu vou fazer concurso público, eu vou terminar um concurso. Você não pensava em apresentador? Não, assim? de forma alguma. Nunca. Ah, é? Nunca pensei. Então eu falei assim, ou eu vou fazer concurso público para delegado, que eu adorava. Eu adoro a profissão. Eu acho assim, eu acho top demais. Sou fã. E eu tenho amigos, eu fiz amigos delegados. Na época eu trabalhei de madrugada, então eu achava fã. Falei, esses caras são fera demais. Todo mundo é cara, todo mundo acompanhava o trabalho diário. Acompanhava, assim. Daí eu falei, não, vou fazer concurso para delegado. Daí coloquei aqui na cabeça, falei, eu vou terminar a faculdade, vou fazer concurso de delegado. Só que aconteceu, eu falei assim, 5 anos. 5 meses depois, teve uma mudança radical na emissora. Um apresentador que eu trabalhava foi embora e tinha uma vaga. Daí veio um outro apresentador, aquele um que eu tinha obrigado, veio trabalhar. Daí eu falei, poxa, vou trabalhar com esse cara. Ferrou. Você repórter dele, vai dar ruim de novo. Daí eu me recordo assim que ou eu vou bater nele, ou ele vai me chutar a bunda daqui. Daí assim eu falei, eu vou continuar com o outro, eu vou para outra emissora. Daí foi quando a direção, que eu achei muito legal, assim, aí eu honro muito, seu Everton Mufato. Eles nem gostam que a gente fala nome dele, né? Eles não gostam, mas o Everton Mufato, isso é um cara fora de série. Sabe, aquele ser humano que fala assim, ó, não é à toa, eu acho que eles são gênios. Eu acho que é tudo robozinho, porque né, eles são diferenciados. Os 3, né? Os 3. O Ederson, que é o mais velho, que a gente conhece muito pouco, talvez eu tenha visto umas 2, 3 vezes, a gente quase não vejo, assim. Depois o Everton, que eu já tive mais contato, mas a gente via pouco também, mas depois a gente teve um pouco mais de contato, e agora o Eduardo, que a gente tem pouco contato também, porque, com essas mudanças todas aí. Mas o Everton, que a gente teve um pouco mais de contato, era assim, e a gente sabe que a família inteira é assim, mas eu conheci ele. Da palavra dele não fazer curva. Se ele falar uma coisa com você, tá aqui, ó, tá certo. Ó, eu quero, tá feito. Eu não quero. Acabou. Não tem 2 conversas. É uma e assim. Então eu gosto muito, porque eu também sou assim. Se eu falar alguma coisa, Bruno, não é assim, eu não vou te falar a segunda vez. Ó, Bruno, vamos fazer isso comigo? Vamos. Eu não vou amanhã mudar de ideia. Eu já combinei com você, eu vou fazer. Sim. Eu não vou mudar de ideia. Então ele foi assim, um ser humano fora de série. Você imagina um homem do tamanho do Everton Mufato hoje, já era, né? Já estava num patamar muito grande. Parar tudo que está fazendo, Bruno. Parou tudo que ele está fazendo. Para ele ver aqui na televisão para falar assim, eu não quero que você saia. Meu Deus. Você tem ideia que é isso? Não tenho. Mas, ainda não tenho. Não, e outra. Tava falando do Cid, um repórter. Que começou lá. Que começou lá atrás, um repórter na madrugada. E um repórter que, repórter por repórter, eu podia contratar qualquer um muito melhor que eu. Eu só fazia matéria de polícia, não fazia nem matéria de jornalismo. Repórter policial, ele contratava quem ele quisesse. Os caras têm condições de saber que dão valor, né? É saber. Não é só mais um. Não é só mais um. Te conhecia. Te conhecia. O cara conhece. Sabe da sua história. As pessoas conhecem você a fundo. Viu você no trabalhar. Dia a dia, viu você aquilo trabalhar. Que você falar. Exatamente. Você acha que o cara nem te conhece. Mas o cara te conhecia. Pois então, eu até assim, eu sei que eles não gostam disso, mas assim, tem um ser humano que eu sou grato, né? Primeiro Deus, seu Everton Mufato. Porque igual eu falei, sair lá, da onde saiu, chegar e me falar assim, cara, eu não quero que você saia. Não, chamou aqui, ele veio aqui na televisão. E o antigo diretor me ligou ainda que eu tava fazendo reportagem, eu ia pedir a conta aquele dia. Eu ia pedir a conta, porque eu ia pro outro. Eu ia pra outra emissora, eu não ia ficar com o cara que eu tinha brigado aqui. Esse cara me prejudicava e me mandar embora. Vai fazer os caras me mandar embora. Eu falei, não vou. Porque na minha cabeça, os donos não estão me vendo. Qualquer coisa que chegar lá... Exatamente. Mas ao contrário, muito pelo contrário. Daí, o diretor a gente me ligou. Eram umas 8 e pouco da manhã. Cid, vem pra TV. Eu falei, rapaz, eu não posso. Tem um monte de matéria pra fechar. Não, mas eu já ia pedir a conta. Mas estava comprometido com o trabalho? Entendeu? Porque muita gente hoje, vou pedir mesmo, já nem vinha. Já tô indo, larga tudo aqui. Eu falei assim, não, eu não posso, tem umas matérias. Não, pode largar tudo aí. Daí eu falei assim, eu não posso, porque tem um programa para apresentar. Para apresentar não, tem um programa para fechar aqui. Se eu não fizer essas matérias, não vai ter programa. Daí o diretor falou, não, beleza. Mas por que ele tava insistindo para vir logo? Porque o seu Everton tava aqui me esperando. Espera. Tava aqui, queria falar comigo, eu não sabia.
Se falasse isso, você corria lá. Não, talvez eu tivesse indo mesmo. Falei, cara, o dono tá aí. Daí, beleza, umas 11 e pouco eu terminei todos, mas fechei o programa e vim pra televisão. Bom, mais um motivo pra ele te segurar. Então. Mais um motivo pra ele te segurar. Uma coisa que você faz de coração e você ser sério, o universo conspira a seu favor. Sim. Porque assim, eu não fiz pra fazer média, eu tava saindo. Eu ia pedir a conta. E deu mais credibilidade pra aquilo que ele queria. No mínimo, o que eu penso hoje, eles olhar e falar, pô, o cara podia sabe, que sabia que eu ia pedir a conta. Sabia, ele podia falar assim, podia nem ter vindo hoje, não. O cara tá lá, trabalhando. Trouxe, fechou o programa, falei, agora eu posso ir. Quando eu cheguei, aí o diretor falou, vamos ali na sala. Quando eu cheguei na sala, aquela sala ali, na sala que só entra os diretores. Era o Diniz na época? Era exatamente. Cara maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Adoro ele. Daí, ele pegou e me levou na sala. Quando eu levei naquela sala, é só a sala de direção. A gente não entra naquela sala. Não, passa na frente meio com medo. Tem essa luz tá acesa ali, falei, meu Deus do céu. Então, na hora que me chamou lá, eu falei, meu Deus do céu, alguém tá aqui. Daí eu vi o Sr. Everton lá. Eu tinha visto o Sr. Everton uma ou duas vezes, talvez. E eles sempre são muito sérios. Né? Sim. Entendeu? Perfil muito seriedade e tal. Eu falei, meu Deus do céu, aqui eles vão me comer vivo. Porque eu imaginei assim, os caras me deram a oportunidade. Sim. Na minha cabeça, me deram a oportunidade de me efetivar como repórter da emissora, tudo, tal. Lá atrás, me trazer pra cá, daí, como eu vou sair agora, falei, eles vão me excomungar. Falei, pô, você não valorizou a gente e tal. Pensei nesse cabeça. Não. Pelo contrário também. De novo, pelo contrário. Muito pelo contrário. Falar assim, Cindy, você sabe das mudanças. Eu lembro frase por frase que ele me falou. Você sabe das mudanças aí, o fulano vai pra tal lugar, mas a gente não quer que você saia. Aí quando ele falou, não quer que você saia, eu falei, meu Deus do céu. Eu não acredito. Um homem desse tamanho, uma potência que vinha aqui falar com um repórter comum como eu, que não queria que eu saísse daqui. Ali eu já falei assim, eu já não ia sair. Pode deixar que eu aposento aqui. Pela valorização, do reconhecimento. Sim. Daí eu peguei e falei assim, aquele que a gente fala assim, sempre fala a verdade. Eu peguei e falei pra eles assim, então, até ontem, eu ia sair mesmo, porque ontem eu fui lá até na outra emissora, tá? Ele falou, não, a gente tá sabendo. Porque nesse mundo corre muito. Imagina se não. Corre muito. Eu falei, eu fui lá ontem conversar e tal, e eu ia pedir a conta agora. Eu falei, então, não, a gente sabe. Eu falei, quem foi o cagueta que derrubou pra ele aqui? Já na cabeça, né? Alguém já derrubou aqui, né? Daí, só que eu não queria sair. Vou pegar esse cagueta na... Exatamente, foi quem que já falou. E eu não queria, por isso que eu falei, faz as coisas certinho, que eu não queria sair brigado. Sim. Você não fecha a porta. É claro. Não fecha a porta. Quem abre a porta pra você não pode fechar. Quem te deu oportunidade. Quem te deu oportunidade. Daí foi bem legal que ele falou assim, não, eu sei. E aí, quando você receber de aumento lá? Olha, eu tô falando aqui o que aconteceu. Exatamente. Eu falei, eu vou receber R$1.000 de aumento. Eles já sabiam disso. Eles sabiam. Queria ver se você ia falar a verdade. Que eu não tava mentindo, que eu não tava fazendo barganha. Eu falei, R$1.000. Não, eu te pago 1.500 pra não sair. Uau. Daí eu peguei e falei assim, não, pra mim tá ótimo. Só que eu quero deixar bem claro o seguinte, eu não tô saindo por causa do dinheiro. Eu adoro a TV. Eu tô saindo porque quem vai entrar vai tentar me prejudicar. Ele falou, não, ele não vai falar um A com você. Pronto. Eu falei, então, não é por dinheiro. Falei, negócio fechado. Daí eu trabalhava na rádio. Daí eu falei assim, mas a rádio eu vou sair, eles vão mandar embora. Então, pode ter certeza. Eu falei, não, eu te pago 1.000 pra você pedir a conta. Eu ganhava 500. Desse dinheiro. E falei, opa, essa brincadeira ficou melhor ainda, né? Daí eu peguei e falei, ótimo. Então, eu repito, não tô saindo por causa disso. Agora, com aumento, melhor ainda, né? Uhum. Então, assim, fui muito valorizado. Daí eu lembro que... Você foi muito respeitado. Muito. Daí eu falei, não, beleza. Não só você, como todos nós. Todos nós. Daí eu peguei e falei, fechado, eu não vou sair mesmo. Daí eu lembro que o diretor, né, falou assim, Cindy, vamos assinar um contrato aí pra... Nada fala de apresentação ainda. Uhum. Vamos assinar um contrato aí pra gente não correr o risco, porque o pessoal vai tentar te convencer você ficar lá. E pra lá, eu falei assim, Esperto de mim. Não, foi isso. Ele falou assim, só que daí que eu falei, o que eu fiz pra ele? Normal, você vende aberto, eu falo espontâneo. Uhum. Peguei e falei assim, não, minha palavra vale mais que a assinatura, não precisa fazer isso. Tô falando pra vocês, não vou. Pode, o cara pode me oferecer um caminhão de dinheiro lá, que eu não vou. Daí... Depois dessa, peraí. Não, você tá doido? Como que você vai? Não, e outra assim, o dono vinha falar com você daquela forma. Quando eu falei isso, ele falou, então beleza. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, não sai daqui mais. E eu levantei, Bruno. Levantei da mesa, que pra mim acabou a reunião. Mas essa atitude da verdade, e você falar a verdade sempre, eu levantei, na hora que eu coloquei a mão na maçaneta assim pra sair, o seu Everton me chamou de volta. E falou assim, não, Ciro, senta aí. Você acha que acabou? E eu falei assim, não sei. Ele falou, não. O programa é seu, que era o Brasil Urgente. Uau!
Daí você imagina um misto. 2010. 2010. 14 anos. Aquilo você fala assim, meu Deus do céu, cara, agora eu consigo... Agora o chão abriu. Não, abriu assim, eu falei, nossa, agora eu vou ajudar minha família, agora eu consigo ajudar meus pais, tá? Porque quando você muda pra apresentação, sabe que a gente ganha mais. Sim. Só que daí eu olhei pra ele assim e falei assim, tá, mas eu não sei fazer. Eu não sou apresentador. Que humilde. Falei com essas palavras. Se um dia que você encontrasse, ele vai te falar. Eu falei assim, mas eu não sou apresentador. Eu não sei fazer. Sabe qual que foi a resposta desse ser humano que eu tiro o chapéu pra ele? Por isso que eu falo pra você, pra mim, esse é o Everton Fato. E hoje ele nem é nosso diretor mais. Então, assim, mas eu falo pra você, cara, é um ser humano que eu sou apaixonado por esse cara. Ele me falou com essas palavras. Não se preocupe. Vou olhar aqui, ó. Ele falou com essas palavras. Não se preocupe. Se não vender, se não tiver audiência, não se preocupe. Meu projeto com você é pro futuro. E tá aqui no futuro. Cara, 14 anos depois, ininterruptamente apresentador. Cara, isso pra mim, assim, foi de uma grandeza. De um cara que eu torço pra ele a vida inteira, Bruno. Claro. Eu torço pra ele, eu torço pra família crescer cada vez mais. O que eles estão crescendo no Brasil inteiro merece 10 vezes mais. Merece 10 vezes mais. Então, aquilo quando ele falou, eu falei assim, gente, ele tirou um avião das minhas costas. Porque mudou, eu não tinha pressão toda a de sua saber. Vida, mudou a vida da sua família, mudou a sua história. Mudou a história, que daí eu comecei, e ele falou assim, ó, Cid, mas eu falei, mas começa quando? Ele falou, na quinta, era na terça-feira eu conversar. Eu falei, mas não, quinta não sei fazer. Deixa eu pelo menos entrar no estúdio. Dá seus pulos, Cid. Daí ele falou assim, não, então faz o seguinte, começa a segunda-feira, daí de terça até a segunda... Teve ainda uma misericórdia ainda, exatamente. Você dá uma aí no estúdio, mas tinha 15 minutos. 15 minutos parecia uma hora pra mim. Parecia 15 horas. Porque eu falei, gente, eu não sei fazer, eu não sei. Só que daí, no dia que eu fui estrear, Bruno, eu tive uma conversa aí com Deus. No camarim aqui do nosso lado. Aquele dia eu pensei em desistir, falei, não vou fazer, vou falar pra eles que eu não consigo. Porque eu entrava no estúdio e falei, não vou, não é pra mim. Só que daí eu cheguei no espelho no camarim e falei, Deus, o senhor abriu a porta? O senhor escancarou a porta pra mim. Você não vai fechar. Meteu o pé na porta e falou, é tua. É tua. Eu falei, você não vai fechar, você vai me capacitar. E fui, rapaz. Na hora que eu entrei claro, com todo nervosismo ali, que é normal, de quem nunca entrou no estúdio para apresentar. Só que eu comecei a desenrolar, rapaz. Eu fui assim, fui indo, passou uma semana. Tal. Eu sei que 6 meses depois saiu uma pesquisa, e eu nunca confiei em negócio de pesquisa, saí meio furado. Mas na primeira pesquisa que deu, eu tinha dobrado a audiência do antigo apresentador, que era o cara fenômeno. Top. Daí a televisão falou assim, ó, nós dando um tiro no escuro e acertamos. E eu comecei assim a desenrolar mesmo, eu não tinha mais nervosismo. Eu sei que um ano depois, o programa aumentou para 1 hora. Os clientes que vinham, tinha nosso departamento de marketing, ia para anunciar, para oferecer o programa do almoço, porque não podia perder a venda ali. Era um programa que tinha audiência mesmo, não podia perder quanto apresentador. E eu lembro que o Maurício Disney falou assim, Cid, você tem que esperar o seu tempo, que a gente tem que focar no outro lado. Eu falei, não, eu entendo o meu tempo, fica tranquilo, nunca vai ter problema comigo. Daí falou, beleza. Como é que eles me ajudaram? Que eu esqueci nessa parte aqui. Ele falou assim, enquanto você está começando agora, durante 1 ano a gente vai deixar você registrado com seu salário de repórter. Para não correr o risco de ficar sem receber. Ficar sem, exatamente. Eles ficaram 3 anos aí. Mas eu já ganhava muito bem. Que bem. Eles foram só 3 anos depois ainda. Você vê como os caras foram muito corretos. Sim. Valorizaram ao extremo. Daí, nessa época, quando eu virei foi para 1 hora, por quê? Os clientes que eles iam para oferecer pro programa do almoço, o cara falou, não, esse aqui eu não quero não, mas se for o Carina da noite, eu quero. E os clientes começaram a apresentar, vim pro programa pro Brasil, gente. Eu sei que um ano depois, certinho um ano depois, eu ganhava o suficiente para sustentar toda a minha família, para mudar, tive que mudar de lugar por causa de ameaça, assim, mudei de lugar onde eu morava antes. E o mais principal de tudo foi quando eu cheguei 1 ano depois e falei, pai, hoje o senhor não trabalha mais. Que daí eu me recordo, assim, de uma cena, que aquela cena também foi muito... Foi essa história que você me contou. Muito marcante. Meu pai trabalhava estava construindo um prédio aqui na JK com Pernambuco. Aquele prédio verde que tem ali. Antigamente ele era hospital, né? Era hospital... Ortopédico. Então ali, não era Pernambuco, é Duque de Caxias. Duque de Caxias. Meu pai tem uma borracharia ali. Então Duque de Caxias. Tem aquele prédio grandão. Meu pai estava trabalhando lá. Daí já fazia 1 ano, porque no começo é muito difícil, eu ganhava mal no começo, não tinha dinheiro para sustentar.
Então ganhava pouco mesmo. Meu primeiro salário como apresentador, vou falar aqui pra vocês, foi R$1.500. Como apresentador? Como apresentador, o pessoal achando que eu tava ganhando uma fortuna. Só que um ano depois, daí eu tava ganhando bem. Então Deus foi maravilhoso. Não precisa falar, tá? Então eu já tava ganhando bem. Então é melhor não falar, tá? Então eu já consegui ajudar meu pai. Sim. E aquele foi marcante, que eu falei assim, na hora que vi aquele primeiro salário assim, que eu falei, não, agora eu consigo. Aqui eu consigo ajudar. Daí eu lembro você que... Você já tinha mudado de endereço? Já tinha mudado por causa de ameaça, né? É, porque você tá com a visibilidade exatamente. aí. Exatamente. Só que eu não ganhava no começo, porque você ganha comissão, né? Sim, mas foi necessário. Já foi necessário. Só que daí eu falei assim, agora, então deu um ano certinho. Meu pai tava trabalhando lá e ele viu na hora do almoço, tudo peão, que eles falam peão, né? Na hora do almoço ali, almoçando e tal. Daí ele pegou e o pessoal começou a falar de mim lá. Meu pai nunca tinha falado que era eu. Ah, não tinha? Nunca tinha falado. Até às vezes por receio mesmo. Às vezes nunca tinha falado. Só que daí eles começaram a falar, poxa, sabe, rapaz, eu Cid da Tarobá lá, eu gosto daquele carinha da noite lá, o Cid Ribeiro, não sei o que. Começou a falar, todo mundo que tava lá, os peões. Eu falo peões porque eles usam esse termo, né? Uhum. Então eles falam, são peão de obra, não sei o que, eles usam esse termo entre eles lá. Daí, meu pai veio assim e falou, sabe quem que é aquele cara lá? Todo mundo falou, não, é meu filho. Vai, imagina a felicidade dele. Imagina, o orgulho. Daí eles que falaram assim, para, rapaz. O cara daquele lá, inteligente, filho de peão. Pelo jeito. Daí meu pai não falou pra mim. Meu pai falou pra minha mãe. Aí meu pai nunca ligou, meu pai nunca ficou chateado com esses negócios, né? Ele falou pra minha mãe. Aí minha mãe falou pra minha irmã pegou e falou pra mim. Falou, o cara fez isso e tal. Meu pai nunca ficou chateado. Só que eu fiquei chateado. Sim. Porque meu pai é seu pai? É meu pai. Guerreiro ali. Guerreiro demais. Daí, o que eu fiz, mano? Peguei e falei assim, não, cara, vou mostrar que é meu pai. Daí, no sábado, cara, eu fui lá. Eu conheço a cena, eu tinha um carrinho já. Parei o carro lá na frente e bati assim, que era meio-dia, né? Falei, eu vou buscar meu pai lá. Daí eu cheguei lá, bati, o cara saiu, me assustou. Cara, vim buscar meu pai. Que máximo! Cara, quem que é seu pai? Eu falei, o Sebastião, um Tiãozinho, que chama ele de Tiãozinho. Rapaz, é isso todo aí. Todo mundo travou. Daí veio a gente foi... Que orgulho assim, pro seu pai, saiu flutuando de lá. Saí lá, falei, pai, benção pai, que a gente fala, benção pai, benção mãe, a gente sempre foi dizer, benção pai, benção. Vambora? Tá pronto já? Vamos, então. Daí foi. Aquele dia em diante, mudou. As pessoas viram que ele era meu pai e começou a mudar de... tratamento dele era VIP. Ele chegava com um copinho d'água na mão já. Mudou assim radicalmente o tratamento dele. Só que daí ele ficou mais uns 15, 20 dias. Você honrou ele. Daí veio um pagamento, que eu falei, nossa. Daí eu fui e falei assim, pai, agora eu não quero seu trabalho mais não. Agora o senhor vai descansar. Daí ele não queria. Não, mas seu salário, eu falei, pai, Deus abençoe, eu consigo te ajudar. Daí foi quando eu peguei e falei, o senhor não vai trabalhar. Ele não queria. Daí eu falei com meus irmãos mais velhos, falei, gente, hoje eu consigo ajudar o pai, eu consegui pagar pra ele. Porque ele era aposentado, mas ele continuava trabalhando. Porque a gente sabe que aposentado hoje tem que fazer. Tem que fazer. Daí eu peguei e falei assim, pai, para meus irmãos, convence o pai lá, porque hoje eu consigo ajudar ele. Então, o que ele vai ganhar, que ganha na empresa dela, eu pago pra ele. E sua mãe, nessa história, concordou? Minha mãe na hora. Minha mãe sabia. A luta dele a vida toda, pelo amor de Deus. Exatamente. Minha mãe... Larga disso logo, homem. Minha mãe, assim, foi muito guerreira. Minha mãe, assim, ela sempre falava, não, sabedoria, né? Tá diante de Deus, né, Cid? Exatamente. Não vai... e assim, na certeza da minha mãe, assim... Deus honrou ele aqui agora, não vai desonrar. E sabe que meu filho vai só crescer. Então, assim, eu tinha certeza disso. Dela, pelas orações dela. E outra, quando você honra os seus pais, cara, uma coisa pode ter certeza, essa matemática ela é exata. Você nunca vai passar luta, cara. Nunca. Honra teus pais na terra. Você nunca vai passar dificuldade. Então eu peguei e tirei meu pai. E meus irmãos ligaram para ele, convencendo, e ele falou, tá bom. Daí o pai saiu, falou, não, agora não é mais. Daí faz 13 anos e pouco, 13 anos, agora que eu vou fazer 15 anos de apresentação, ano que vem. Então ficou um ano certinho, um ano mudou a minha vida, e daí 13 anos que meu pai está, graças a Deus, descansando. Nesses últimos 13 anos, ele pôde cuidar da minha mãe
Pertinho. E aí, pra gente encerrar, que papo gostoso, viu, Cid? Não teve como eu não me emocionar aqui. Umas 2, 3 vezes, a gente assim, segura um pouco. E teve uma perda recente que foi sua mãe. Eu sei que você sofreu muito. Eu ia fazer uma pergunta final do que você se arrepende. Eu queria ouvir de você. Do que você se arrepende todo esse tempo? Não só de carreira, eu digo na vida. Na vida, cara, se tem uma coisa que eu me arrependo, que eu acho que eu podia ter ficado mais próximo, assim, por mais que a gente tivesse proximidade dos meus pais. Por quê? Assim, se não era próximo, a gente era. Todo final de semana estava lá. A gente sabe que era. Entendeu? Então, assim, todo final de semana a gente estava lá. Meus irmãos, a gente sempre foi muito assim. Final de semana era almoço na casa do meu pai, sempre teve. Eu lembro que eu ia numa igreja ali perto da casa dos seus pais, ali em Santiago. Eu sei exatamente onde é, não sei se eles estão lá até hoje. Não, meu pai não mora. Tá lá até hoje. Até hoje, não sai de lá. E eu lembro que você já era apresentador e eu ia numa igreja ali perto. E eu passava lá e um dia eu vi você lá. Eu falei pra mim, o Cid ali, o Cid ainda veio aqui. Então, assim, todo final de semana a gente tava lá. Todo final de semana era almoço, era churrasco, né? Então era difícil não ter. E finais de ano, tudo assim, era difícil mesmo. Só quando, se não fosse um, faltava um, mas os outros iam. Mas eu acho, e depois, principalmente quando depois você perde, né? Depois que você perde. Eu falava assim, gente, tinha vez que eu chegava em casa, né, eu falava assim, vamos almoçar aqui. Eu falava, mãe, não, eu tô correndo, tem que ir não sei aonde e não almoçar. Não digo no final de semana, mas no dia da semana. Eles passavam lá. Minha mãe era assim, cara, ela usava com a minha camisa, com a minha foto. Toda vez que eu chegava lá, ele tava assim. E daí eu pegava e lavava a mão, cara, ela vinha com a toalhinha pra você enxugar a mão. Que graça. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz, eu faria. Honrou muito, Cid. Só que, assim, às vezes eu saía daqui e ia embora. Às vezes eu saía daqui para um cliente, almoçar com um cliente. Então, eu faria diferente. Se eu pudesse, eu tinha ido lá. Eu tinha da minha mãe. Se eu pudesse, como minha mãe estava lá, meu pai estava lá, se eu pudesse, em vez de eu ir num cliente, almoçar com um Passava cara, lá. Eu ia lá, vou almoçar com meus pais. Porque depois que você perde, você fala, podia ter feito mais. Mas uma coisa que eu tenho felicidade, cara, eu pude honrar. Eu sei que minha mãe foi embora feliz pelo filho que teve. Claro. Sem dúvida. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Eu nunca ter desrespeitado meus pais. Eu nunca falei alto com meu pai, nunca falei alto com minha mãe. Eu nunca desrespeitei meus pais. Então, assim, tudo que eu tinha meu alcance para ajudar, eu fiz. Mas eu queria poder ter feito mais ainda. Queria ter pedido minha mãe, vamos viajar para tal lugar. E eu não fazia isso, por quê? Por causa de tempo. Trabalhou muito, televisão... Você também trabalhou muito para poder dar um pouco de conforto para eles. Porque assim, tudo na televisão a gente trabalha muito, você sabe disso. Sim, eu sei. Então a comunicação tirava o meu tempo. Eu fui conhecer a praia com 30 anos. Então eu comecei a trabalhar com 8, fui direto até os 30, sem pegar um dia de férias. Meu Deus. E eu peguei um dia de férias quando eu estava na televisão já, que eu tinha virado apresentador, que eu peguei férias. Então assim... E era limitado, 1 semana, 2 semanas no máximo. Rapidinho. E minha mãe tinha problema no coração. Minha mãe tinha problema de saúde. Então, assim, de capa para ela viajar, era muito sofrimento para ela. Sim, podia de avião, a saúde. Exatamente. De avião, o medo, né? Tem medo de avião, de repente você vai, a pessoa tem um problema no coração. Sim. Então, a gente era limitado. Imagina, então era limitado por causa disso. Então, eu falo assim, cara, eu teria ido mais lá. Tenho certeza que seu coração tem que estar bem confortável, porque eu sei que você fez o máximo que você pôde. Cid, a gente contou histórias lindas aqui, mas eu quero contar uma outra história. Antes de terminar, eu sei que nosso tempo está estourado, mas você também é muito sarrista. Eu sei que você é. Você gosta de uma resenha, Você também era briguentinho, né? Ou é ainda? Conta um pouquinho desse seu lado aí pra gente. Eu sou assim, Bruno, eu gosto das coisas muito certas. Entendeu? Eu não arrumo briga com ninguém. Não vou lá arrumar briga com as pessoas. Só que também não sou muito de levar desaforo pra casa, não. Eu sei. Entendeu? Eu não gosto de sacanagem. Entendeu? Se eu ver uma pessoa sacanear alguém aqui, eu já vou olhar pra ela diferente. Sim. Em qualquer lugar. Se a pessoa me sacanear, for sacana, às vezes a pessoa faz por inveja, cara. Sim. Mas eu passo muito por isso. Entendeu? Às vezes apresentador, radialista, fala mal de você. Cara, nunca te viu na vida. Mas não conhece a sua história, não sabe nada. Tanto de feijão com arroz que você teve que comer para chegar ali. Mas a pessoa, ela não acha as coisas para falar mal de você.
Mas ela cria. Ela cria. Tipo assim, ela tenta achar um negócio assim, porque isso aqui, ó, o cara fala que não pode fazer isso, mas tá fazendo. Tipo, inventando. Não vou entrar em detalhes, porque a pessoa vai... Entendeu? Daí eu falo assim, cara, como é que pode a pessoa ser maldosa assim? Bruno, eu não sou capaz de fazer isso, cara. Eu não sou capaz de chegar aqui no ar e falar lá de um fulano. Por causa de audiência? Porque o cara é meu concorrente. Por causa de audiência? Não, né? Cara, tipo assim, eu vou lá e faço o meu trabalho. Se o cara começar a mentir lá também e fazer graça, eu vou lá e respondo. Sim. Já aconteceu, o cara mentir, fazer graça, eu vou lá, nossa, você tá mentindo. Larga você de mentiroso. É claro, não tem porquê. Exatamente. Agora, eu ir lá, ficar, igual tem gente que fica caçando a vida pessoal do cara pra ver se acha alguma coisa pra falar mal. Cara, que super ser humano, que é pra ganhar ibope. Cara, amanhã a gente vai pro tudo mesmo buraco. Sim. Entendeu? A gente não vai levar. E como você falou hoje lá no programa, o mundo capota. O mundo não gira, ele capota. E é verdade. Porque hoje você tá falando mal do cara aqui, outro dia, amanhã você tá trabalhando com ele. Daí como é que você vai olhar pra cara do imagina, eu nunca trabalhei com o Bruno, nunca trabalhei com o Bruno antes, daí eu por nada falava um monte do Bruno e tal, daqui a pouco nós estamos aqui trabalhando junto, e daí? Aí fica feio, né? Fica feio. Daí a pessoa vem e fala assim, você me desculpa. Não desculpo não. Eu sempre falo assim, não. Cid, mas você... Não sou orgulhoso, eu só não sou idiota. Entenda uma coisa, Bruno, isso aqui serve pra você, serve pra mim, serve pra você de casa. A cobra, ela muda a pele dela. Entendeu? Ela muda a pele dela. Sim. Só que ela não muda o instinto dela. Continua lá. Ela continua. Uhum. Então... Pronta pra te dar o bote. Pra te dar o bote. O ser humano que um dia te prejudicou, pode ser 5, 10 anos atrás, ele pode mudar de roupa, pode mudar de estilo, mas ele não vai mudar de caráter. A hora que ele tiver a oportunidade para favorecer ele... Exatamente. Então ele não vai mudar de caráter. Sim. Lá na frente, na primeira oportunidade que tiver, ele vai te prejudicar. Então eu levo isso pra vida. A pessoa fez uma maldade comigo uma vez lá atrás, beleza, segue o teu rumo, não vou falar dele, deixa ele pra lá, vai ser meu amigo? Não vai ser meu amigo. Porque logo que ele tiver oportunidade, ele vai fazer igualzinho. E eu sempre fui sistemático. Sempre fui assim, desde criança. É meu amigo, cara, é você amigo fiel pra caramba. Eu nunca vai ver eu sacanear um amigo. E mesmo que ele não seja meu amigo, eu nunca vi eu sacanear ninguém. Só que eu também não vou ser trouxa. Sim. De apanhar e falar... E ficar quieto. Não, vou responder. A pessoa para falar alguma coisa de mim, ela vai ter que ir lá e falar, não, fala com propriedade. É igual quando eu critico alguém na televisão. Eu critico o trabalho. Sim, eu não a pessoa. Você não conhece a história, às vezes não tem a proximidade. Exatamente. Eu já vi isso. A gente fala muito de política, né? A gente cobra muito política. O trabalho dele não está sendo bem feito. Agora, exatamente. Se ele é o pessoa, é problema dele. Agora eu vou falar do pai, eu vou falar do marido, eu vou falar do filho. Não, eu não vou falar isso. Eu vou falar do profissional que não está dando certo. Saiu dali, se eu encontrar o cara na rua, cara, as pessoas, eu vejo isso no dia a dia, que esses políticos que eu critico ali porque não tá dando certo, o cara vem falar comigo, ele fala pra mim assim, Cid, cara, eu gosto de você é um cara justo. Você sabe pontuar, sabe dividir. É o trabalho, né, a pessoa. Exatamente. Né? É que eu não gosto, cara, eu vou falar mal dele. Não tem porquê. Se ele não estiver trabalhando legal, eu vou criticar que é meu trabalho. Se ele estiver fazendo um trabalho legal, eu posso não gostar do cara, mas eu vou falar, cara, esse cara é fera. Posso não gostar dele como ser humano, mas ele é fera. Agora, eu não sou o tipo de falar mal ou criticar uma pessoa que eu não conheço ela. Eu não posso falar mal de um cara, de um político, assim, no pessoal, se eu não conheço. Agora, quando você conhece, pulando pro lado da resenha, que chegou aqui o Micael, já aproveitar. Você falou da resenha. Da resenha. Quando você tem intimidade, você faz resenha. Eu infernizo, né? É gostoso. Às vezes eu tô assistindo lá em casa o Tarobá Urgente, no Tarobá Notícia é mais sério um pouco, né? Você até não porque o programa não é meu. O programa não é meu, então assim, você tem que falar, você não... Tipo assim, o Tarobá Urgente é um programa que é meu há tanto tempo. Daí eu falo assim, você tem um pouco mais de liberdade. Mas eu trabalho no dia, se eu tô só aí de passagem, eu falo, como é que eu vou ficar? Às vezes tá eu, minha esposa e meu filho lá. Meu filho de 6 anos, que ele te conhece, você quase não conhece ele, mas ele já sabe que você joga bola, tudo. E às vezes meu filho, olha lá, papai, que ele falou, olha lá, papai, ele fala. Do sarro que ele... O Micael ele também conhece, mas o Micael não conhece ele. Não conhece. O Bruno fala o seguinte, quando eu gosto da pessoa, eu brinco. Os caras zoam comigo. Eu xingo. Porque nós tá nervoso, a gente fala, vai, não sei. E o Pomba? O Pomba, o Micael, o Pomba. Tem mais um aqui que nós vamos aqui? Pomba.
Bomba, o Gabriel. Gabrielzinho, Bibi. Não, esse daí. Não, esse aqui é o número 1 que a gente gosta, todo mundo zoa. Às vezes 11 horas da noite, 11h30, 11h40, meia-noite, meu celular apita. A minha esposa já sabe, é resenha do Cid. Que eu começo a rir sozinho lá. Um dia, a primeira vez que você mandou, eu tava rindo sozinho lá em casa. Ela, o que você tá rindo aí? Tá louco? Falei, amor, vem que ver o que o Cid mandou. Vamos rir junto aqui. E as pessoas assim, é verdade, aí as pessoas falam, mas o Cid é sério na televisão? Não, rapaz, fora dali. Se eles vissem a resenha que é no estúdio, eu, o Micael, a gente vai fazer André, um programa, um podcast, viu, Micael? Não, e o Gabriel. Vamos fazer só de resenha. Não, mas é assim, pessoal, eu, o André, o Micael, o Bibi, o Xang é mais quietinho, mas ele só ri. Ele... tá aqui, ó. E a gente coloca apelido em todo mundo. A gente não, eu. Arrumo apelido pra todo mundo. Não quero saber o meu, não fala o meu, fica na tua. Não tem ainda. Não tem. Não, nem, mas, ó, nem quero mais. O Xang... Carrasco. Redação chama de Carrasco. Do Xang, a gente colocou o Xang. Entendeu? E pegou. Entendeu? Vou pôr no meu celular, agora vai ser Xang. O Cannabis que saiu. Era outra figura também que pegou. Então, tudo assim, mas assim, eu só faço com quem eu gosto. Porque daí eu não vejo maldade. Eu vejo os caras do bem, cara que não sacaneia ninguém, brinca com todo mundo, aceita brincadeira, tira sarro. Então eu falo, pô, que gostoso. Hoje não tem um ambiente legal. Sim. Agora, quando entra alguém também, que eu já olho assim, e se não bater, eu falei, isso aí é bom. Isso aí não entra na minha resenha, não. Sai fora daqui. Não, e eu não tenho, tipo assim, eu já, minha cara, o cara já mora, só que eu não tenho intimidade, eu fico quieto. Só que daí, às vezes, no começo, eu fico meio medindo a febre do cara também. Foi quando eu cheguei, eu senti isso. Eu vou medindo a febre. Depois eu vejo um cara gente boa, eu falo, pô, esse cara morre de boa. Ah, daí, menino? Já ganhou. Daí eu tiro sarro, daí eu brinco, os caras zoam comigo. Você acha que eles não brincam comigo, você não tira sarro? Eles tiram sarro toda hora no estúdio. Como que o Micael chama você? Gordão, pelota, bolota, desenhos outros. O Bibi. Esses dias eu vi o desenho ali, não parecia você não. Sabe quem parecia? Todo mundo falou. Aí chegou pra Maica, a Maica mostrou o desenho. Quem que é esse aqui? Não é o Cid, não, é o outro. Parecia. Então, assim, essa resenha que é gostosa, porque tem que ter um ambiente gostoso. Sim, a gente precisa trabalhar num ambiente confortável, de descontração muitas vezes, porque o estresse é grande. A gente sabe que é. Bom, gente, aqui a gente vai pra 2 horas de conversa, eu acho, viu, Cid? Passou rápido, Bruno. Passa rápido. É uma delícia essa conversa, é pra isso que nós estamos aqui. E essa conversa vai ficar registrada pra vida. Seus netos vão ver, seus filhos vão assistir, seus amigos, e pro Grupo Tarobá. Eu queria que você falasse a importância. Eu não ia fazer essa pergunta. Finalizar mesmo, tá, Cid? Que eu queria fazer muita mais perguntas, a gente vai fazer umas outras edições aí com você. O que significa, o que representa o Grupo Tarobá pra você? Minha mudança de vida. Tudo isso que você falou aqui, todos os pontos que você tocou, é transformação da sua família, da minha família. A minha mudança de vida, minha mudança de família, poder ajudar meus pais, esses últimos 14 anos de vida da minha mãe, que eu pude ajudar. Então, assim, o que eu posso fazer aos meus filhos. Você pode proporcionar para eles, que eu posso. Cara, eu falo assim, o que o Grupo Tarobá de Comunicação representa para você? Mudança de vida. Mudança de vida. Foi assim, Deus, meus pais, minha família. Você está assim, Deus em primeiro lugar, minha família e o Grupo Tarobá de Comunicação. Que te proporcionou tudo isso. Me proporcionou tudo isso. E assim, apostar, igual esse grupo apostou em mim, parece ser uma utopia. Parece ser assim, não é possível que foi feito nisso. Apostar, é Deus. Chegar um ser humano e falar, igual eu falei pra você, assim, do nada. Não, eu quero. Não, podia contratar o Faustão pra vir pra cá. Podia contratar o Datena pra apresentar no lugar. Mas não, eu quero. Vou fazer. Então, assim, eu posso sair amanhã. Porque eu falo assim, televisão, ela tem que ter a rotatividade. Um dia ela vai ter. E vai chegar um momento que o Cid vai sair. Que vai entrar outro apresentador. Que vai entrar. E isso é normal. Mas vamos supor que amanhã a direção fala assim, pô, tá bom você aqui e tal. Onde eu for trabalhar, eu sempre vou falar bem do Grupo Tarobá de Comunicação. Eu sempre vou falar bem do Grupo Mufato. Eu sempre vou honrar esses caras. Eu sempre vou falar. Posso estar em qualquer lugar, eu vou falar assim, cara, Grupo Mufato, eu quero que, se hoje eles têm 150 lojas, eu quero que eles tenham 1,5 milhão de lojas. E se puder ajudar, a gente ajuda. Se puder, a gente ajuda. E seu Everton Mufato, pra mim, assim, cara,
Se ele estivesse aqui hoje, eu chegar assim, dar um abraço nele, ajoelhar, falar, obrigado. Obrigado, porque o que esse homem fez, proporcionando a minha vida, e a confiança que ele teve em me ajudar, e falar, cara, eu quero, vai, faça e vai acontecer. Tá aí um ser humano que às vezes as pessoas não sabem, só vê os empresários sérios, às vezes até sem dar muita risada, mas que tem um coração fora de série. Gigante. Então, os outros a gente não tem muito contato, mas o seu Everton Muffata é fora de série. Beijo no coração, que Deus te abençoe sua família inteira, o grupo Muffata, a família Muffata, eu vou honrar o resto da vida. Obrigado, Cid. Olha, eu acho que você se emocionou, você riu, você se divertiu junto comigo aqui nesse Por Trás dos Bastidores, e que por trás dos bastidores de inauguração, com a entrevista aqui com o Cid, eu fiquei muito feliz, viu, Cid? Uma honra mesmo para mim. É uma história que eu vou contar para meus amigos, para minha família, todos vão assistir, vão ouvir, vão acompanhar. Quando eu entrei aqui, as pessoas já perguntaram, como que é o Cid? O Cid é reservado, hoje eu já conto outra história. O Cid é resenha. Assim, eu sou reservado, mas assim, no dia a dia, cara, eu gosto desses meninos aí, cara. Esses moleques trabalham, esses moleques são guerreiros, são brincalhões, não tem maldade com os outros. Querem trabalhar. Querem trabalhar. Agora tem gente que eu passo do lado, se falar bom dia, eu viro as costas. Passa da volta. Lá, tem gente que é ruim, que faz maldade que você vai fazer com os outros também. Então, essa pessoa, assim, que às vezes trabalha com a gente aqui, que é apresentador, que é apresentadora, que é jornalista. Cara, que não agrega pra mim nada, não vai agregar pros outros, faz maldade com todo mundo, esse tipo de gente não vai ter meu sorriso, cara. Não vai. Eu não tenho cerimônia. E a pessoa, ela vê no meu olhar que eu não quero pá. Não tem duas caras, né, com você. Eu falo, não. Eu viro as costas e vou embora. Eu tive uma pessoa que eu trabalhei no mercado 12 anos. E só pra ensinar, e ela me sacaneou quando eu era criança. Eu trabalhei 12 anos, não olhava pra cara dela. Trabalhou com ela? Trabalhei. Namorei uma irmã dela. A irmã dela falou, volta conversar com minha irmã. Falou, se você falar de novo, eu largo você. Ela falou, eu larguei dela. Larguei. Tá vendo, né, gente? Pelo menos decidido ele é. Pelo menos é correto. Sim. Se tem uma coisa que eu não gosto, Bruno, é o seguinte. É eu chegar aqui, Brunão, como é que você tá? Tal. E na hora que você virar as costas, eu chego no Micael, começar a me descer além. Esse cara aí, não sei o que tal. Cara, isso aí... Não é duas caras. Pode confiar. Não vai credibilidade não tem. Tá certo. Obrigado, Bruno, pelo convite, cara. Foi assim, quase 2 horas. Quase 2 horas. Você tem que apresentar daqui a pouco. Eu já vou sair daqui direto pro programa, mas foi muito gostoso, cara. Nem almoçou o Cid hoje, hein, gente? Não, conte comigo sempre aí, que é muito legal, assim. Cid, obrigado eu. Bom, a gente conversou com Cid Ribeiro, que você já conhece, agora conhece um pouquinho mais, e a gente conheceu um pouco da história de vida dele, da família dele, da particularidade dele, dos bastidores aqui da TV, um pouco dessa história do Grupo Tarobá, porque não existe história do grupo sem esses apresentadores, sem ele. E você pode conferir esse episódio, muitos outros, na íntegra aí, não só aqui no tarobanews.com, mas a gente tem no Spotify também. Cid Ribeiro apresenta hoje o Tarobá Urgente, Tarobá Notícia por 2 anos, né, no comando. Na verdade, sim, eu comecei lá atrás, fiquei 1 ano e 8 meses, daí a gente estabilizou o programa e tal, daí entrou outro apresentador, daí teve que se afastar, daí eu tô cobrindo aqui até Zarrumaru. E apresentou o Jornal Tarobá FM, quando eu entrei aqui, estava na apresentação do jornal, estava no rádio também. Então é multiplataforma também, é TV, rádio, rede social, ajuda muito nas pautas do Tarobá News. Eu tô de olho ali nas redes sociais dele, eu roubo as pautas dele. Hoje mesmo, você tá roubando minhas pautas aí. Vamos roubar as pautas, tem que compartilhar a notícia. A gente tem que ficar ligado, né? Eu fico ligado 24 horas, eu fico vendo aqui, daí eu vejo, eu passo lá pro pessoal. Porque assim, eu não tô passando pra mim, né? Tô passando pro grupo, né? Pro grupo. Daí o grupo usa lá no Tarobá News, daí o Fernando vira, opa, a matéria legal no primeira hora. E assim. E a gente já vai rodando para todas as multiplataformas nossas. É isso, cooperação, trabalho integrado. Tamo junto, Cid. Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. Tamo junto.